noite. Esse é mais um episódio do nosso Extracapitular Podcast. Meu nome é Matheus Bandieira e eu tô aqui com... Igor Ritter, como você vai, Band? Eu tô bem, e você? Tô melhor agora que você começou essa apresentação extracapitular. E tirando um pouco esse calor de BH... Nossa, nem falo. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui muito interessante. Dinheiro, aí. Dinheiro, que é bom sempre. E vamos então introduzir uma pessoa que gosta muito de dinheiro. Por favor, se apresente. Olá, meus irmãos. Aqui é o PJ, presidente da Alumni Brasil. Seja mais bem-vindo a um podcast extracapitular. Esse episódio de hoje muito especial. Nós vamos falar daqui a pouco do nosso convidado, mas vamos falar de um assunto que é interessante, que mexe no bolso de todo mundo. Exatamente. O dinheiro. Você gosta de dinheiro, PJ? Não gosto. Eu amo dinheiro. Falando nisso, quem ainda não se regularizou com a Alumni Brasil, por favor, se regularize. A nossa instituição depende muito da sua regularização e o seu dinheiro aqui é muito bem empregado. Boa. Exatamente. Mais importante do que ter dinheiro é ter dinheiro e empregar bem. Com certeza. É isso que a Alumni Brasil tem feito com as contribuições que vêm dos nossos seniores a partir de suas regularizações. Com certeza. Meus irmãos, falar de dinheiro às vezes é uma coisa complicada, mas às vezes a gente é criado falando que não se conversa sobre dinheiro, que esse é um assunto delicado, que a gente não tem que tocar, mas eu tenho sentido que as pessoas têm mudado esse paradigma, têm começado a falar mais, têm se conscientizado mais a respeito da importância da educação financeira. E mais do que nunca está precisando, porque assim, cada vez o dinheiro vale menos aqui no Brasil. Em períodos de crise, a gente tem que ser mais inteligente ainda para saber o que fazer com o nosso dinheiro. Total. Então, é nesse intuito que a Alumni Brasil traz para conversar aqui hoje. Quem, meu irmão Paulo Júnior? Vou pedir para ele se apresentar. Nosso irmão Felipe, direto da Bahia, mas que hoje reside em Belo Horizonte. Felipe, se apresenta um pouquinho aí para a gente. Boa. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Felipe, estou aqui diretamente da Bahia, morando em BH agora, para falar com vocês sobre investimentos, finanças e se vocês estavam esperando, assim, aquele Faria Limer de Cole Trader, vindo do trabalho direto do seu patinete elétrico para gravar o podcast. Não fala mal de patinete elétrico. O Igor tem um patinete. Eu sinto muito desapontá-los, mas estamos aqui para isso, vamos conversar sobre o tema e vai ser ótimo. Eu achei, na verdade, que você era um dos apresentadores do programa e o Bandieira era o nosso entrevistado. Tá mais parecido com... Tô com cara de quem trabalha no Bradesco. Você tá com cara de executivo. Olha. Mas, ô Felipe, antes da gente falar sobre finanças, propriamente dito, fala um pouquinho sobre a sua carreira de Demolei pra gente, né? Você foi mestre estadual adjunto na Bahia. Fala um pouquinho da sua carreira, onde você começou, seu capítulo, exatamente, sua cidade, onde você veio, como se alimenta, etc. Hoje, no Globo Repórter. Eu vim do capítulo Conquistense, em Vitória da Conquista, na Bahia. Foi uma experiência fantástica ter participado ali como membro daquele capítulo. Iniciei aos 17 anos de idade, um pouco mais velho, né, que o normal das pessoas, mas ainda assim foi tempo de sobra para fazer muita atividade no capítulo. Fui mestre conselheiro do capítulo Conquistense, depois fui mestre conselheiro estadual adjunto da Bahia. Olha só. Eu não sabia que a gente estava conhecendo um cara tão importante. Tá vendo? Que isso, cara? Não. Fui mestre conselheiro estadual junto com o Gabriel Brito, né? Eu até achava que eles eram irmãos, né? Porque era Gabriel Brito e Felipe Brito. Corria esse boato aí. Mas vocês são irmãos, não? Também. A gente é irmão, Mas a gente foi desmistificando isso aí por onde a gente passava, né? Porque todo mundo achava que, de fato, era irmão de sangue. E, em seguida... Iniciei na maçonaria também, numa loja que foi fundada por senhores demolês. Olha! Chama Construtores das Sete Virtudes, inclusive. Que legal! Inclusive, vamos mandar um abraço para os irmãos da loja e para o nosso irmão Marcelo Gustavo, atual venerável, o pessoal da Bahia toda lá, sempre especial super... Vitor Regis. Sempre engajado. E o irmão Vitor Regis, que já está na hora de iniciar na maçonaria, fica a dica. E de vir ao Extracapitular. Cobrado no meio do Extracapitular. Cobrado ao vivo. Vim em Belo Horizonte nos visitar e gravar um episódio aqui no Extracapitular. Boa, então eu acho que de carreira, Demolei, de experiência, foi mais ou menos isso, né? E todas as outras atividades que a gente fez. E de carreira profissional, o que você faz, Felipe? Carreira profissional, bom... A minha breve carreira, né? No auge dos 24 anos. Vai escrever um livro? Contando o histórico de vivências. Mas eu me graduei em engenharia civil. E assim, como grande parte dos engenheiros, a gente notou que
não se familiarizava tanto com a área de obras, né? Então tinha que pesquisar outra coisa para fazer. A gente podia, sei lá, virar Uber. Mas então você não gostava de lidar com os pedreiros lá, de ir visitar construções? Não, a parte técnica, assim, era até bacana, visitar obra e tal. Eu não me identifiquei muito com o curso mesmo, né? E eu fui notar isso, eu já estava ali pelo 7º semestre. Aí eu achei a gente não tinha como voltar atrás. Fazia mais sentido tem que terminar. formar. E nessa época eu já comecei a fazer algumas matérias optativas na área de economia, finanças, administração. E eu falei, poxa, eu acho que eu gosto dessa área, vou investir. E o mercado financeiro, ele tem uma proximidade grande com os engenheiros, né? Tem muito engenheiro no mercado financeiro. Então fazia sentido eu concluir minha graduação e seguir carreira nisso. Aí terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em gestão financeira e controladoria para ver se era isso mesmo que eu gostava. Gostei da pós, falei, poxa, acho que eu vou seguir nesse sentido. E aí comecei a trabalhar no setor financeiro de uma empresa lá na Bahia. Trabalhei por um tempo, tive contato com os investimentos da empresa logo nessa época. Achei muito legal, mas eu precisava de mais contato com investimentos de forma ampla, né? E na minha cidade, no interior, esse contato era difícil. Você tinha que trabalhar num banco, numa agência, não era muito o que eu queria. Surgiu a oportunidade aqui em BH para trabalhar num escritório de investimentos aqui. Né? A gente até, não vou nem citar muito nome, não. Enfim, mas é um grande escritório de investimentos. No futuro, se o escritório quiser ser patrocinador do Extra Capitular Podcast, nós citaremos aqui. Muito embaixo, bom. Vai aparecer uma taxa. Se precisar de assessoria financeira, arrasta para cima, mas... É um grande escritório de investimentos aqui, da maior corretora do Brasil. E estou aqui há algum tempo já fazendo esse trabalho de assessoria. E é isso. Entendi, mas legal. Você sabe que tudo sobrevive com dinheiro, né? A gente vai falar um pouco disso. E o dinheiro traz oportunidades, né, para fazer as coisas. Igual os nossos amigos do Estúdio Leste. É isso aí. Eu já ia chamar aqui o nosso... patrocinador Estúdio Leste, falar um pouquinho aqui dessa estrutura maravilhosa. Felipe, você gostou aqui do Estúdio Leste? Achei fantástico. Estrutura fantástica, né? Com audiovisual aqui incrível. Então, meus irmãos, se vocês querem gravar um podcast, gravar uma aula, fazer algum tipo de programa em audiovisual, vem aqui conhecer o nosso Estúdio Leste. O irmão Cadinho está à disposição. Nosso irmão Iraê também está à disposição de vocês. E segue lá no Instagram, @estúdio.leste. Exato. Inclusive, hoje o Iraê está controlando as câmeras. Então, por favor, Iraê, aqui. Essa câmera, por favor, sempre foque nela. Mas é verdade, a gente gosta muito daqui e está sendo um lugar muito bacana. E que tem outros podcasts também. O Estúdio Leste produz vários podcasts. Entre lá no Instagram deles e conheça podcasts daqui de Belo Horizonte com nomes tanto do humor como da música. Então, é uma coisa que realmente você... daqui de Belo Horizonte vai gostar muito e também nacionalmente, porque vem convidados de todas as partes. Outro dia o Di Lopes estava aqui em um dos podcasts. Que legal. Vai lá para você ver. Estava sentado nessa cadeira que você só para você ver como você está no lugar privilegiado. @estúdio.leste, siga lá no Instagram e conheça um pouquinho mais aqui do trabalho do pessoal. E se tiver interesse, entre em contato com o Cadinho, com o Iraê, que eles vão atender vocês super bem, assim como atende a Alumni Brasil. Exato. E antes da gente começar o papo, né, só falar para quem quiser participar dessa nossa conversa extracapitular, não deixe de mandar o seu direct lá no Instagram, @demolealumnibrasil. Todo momento aí na semana, fique ligado, porque a gente faz a gravação e coloca ali uma caixinha de perguntas no Stories relacionado ao tema, né? Pessoas mandaram e a gente vai ler aqui hoje. E você pode participar também do programa ou mandar um direct a qualquer momento para mandar a sua mensagem. Também, se você é de outra geração que não gosta de Instagram, mas usa Facebook, tem lá o grupo do Facebook do Demolé Alumni Brasil. Procura lá e participa com a gente. É isso. É isso aí. É isso aí. E eu acho que, falando nessa questão de finanças, educação financeira, cada um de nós tem uma experiência pessoal com isso. Sim. Né? Desde cedo, nós somos orientados a guardar um dinheirinho, guardar um pouquinho da mesada. Pé de meia. Guardar o dinheiro que a avó deu no fim de ano. Uhum. E você, quando era criança, fazia isso? Guardava ou você era mais gastador? Bom,
Olha, é engraçada essa pergunta. Eu fui uma pessoa que nunca ganhou mesada. Tipo assim, meu pai era tipo assim, ele me dava o dinheiro pro lanche. Aí ele me dava, acho que na época era R$3, dava pra comprar um lanche com a bebida e o salgado. Aí eu pegava um pão de queijo, que era um pouco mais barato, e começava a juntar pra depois comprar games na Steam. Boa. Então essa é a minha vida financeira inicialmente. Entendi. E você, PJ? Bem, eu também nunca fui assim de receber mesada e tudo mais, né? Na realidade, também tipo o Igor, né? Um dinheirinho ali do lanche, uma coisinha assim, um presentinho do aniversário, aí você guarda um pouquinho para poder gastar numa viagem, alguma coisa assim, mas nunca fui muito de juntar dinheiro, de guardar, pelo contrário. Eu fui sempre muito gastador, né? Mas chega um momento da sua vida que você precisa começar a direcionar um pouquinho mais seus gastos, né? Investir um pouco mais em você, na educação, na área profissional, né? E também algumas coisas mais, vamos colocar, luxuosas, né? Chega final de ano, você quer viajar para um Réveillon, né? Chega férias, você também quer ir visitar a família, sei lá, quer viajar, quer ir num restaurante bom. Então, você precisa manter um certo equilíbrio financeiro para chegar nesses momentos e ter o dinheiro, de fato, para poder eu acho que eu vou gastar. interromper o PJ, porque ele tá falando isso, mas ele é o cara que eu conheço que tem a melhor vida financeira que eu já vi. Porque a gente tá conversando assim, eu vou visitar a casa dele, uma TV nova. E, tipo, nunca deixou de sair da rolê. Então, você tá falando que você não sabe, mas você consegue. Faz mágica. Sim, Faz sim. mágica. É assim, isso. Aí vai no Rock in Rio. Isso. Não, mas é tudo a longo prazo. Por exemplo, Sim. eu comprei o ingresso do Rock in Rio, mas o Rock in Rio é em setembro de 2022. Então já é um investimento. É um investimento. Eu vou passar o ano novo fora, na praia, sei lá. Mas eu comprei agora, eu vou viajar só em dezembro. Então, Comprar o Rock in Rio agora e vender e ir em setembro só é um investimento se você vendeu. se você Vai dar Agora, certeza. isso é um crime, isso é uma contravenção, não faça não faça isso. Vou dar um disclaimer. Inclusive o ingresso é nominal, então é bem difícil Me procurem de eu em conseguir box, vender. Mas brincadeiras à parte, eu acho que muito é isso. É investimento. Você quer ter na sua casa uma TV nova, você quer ter um videogame, você quer ter um computador bom, você quer montar seu quarto, né, colocar móveis, uma mesinha legal, uma escrivaninha para você trabalhar home office, você precisa investir, você precisa ter um dinheiro para você gastar em você mesmo. Então é uma comodidade que você tem e vai adquirindo ao longo da vida. Eu, assim, nunca fui muito de guardar dinheiro, nem de juntar. Eu sempre era aquela pessoa que ganhava um dinheirinho aqui da mesada e já gastava, antes do outro mês chegar. Ganhava o dinheiro de fim de ano, de aniversário, já ia. E aí, quando eu comecei no estágio, que eu comecei a ganhar bolsa, no começo também fazia isso. Mas aí, depois a gente vai amadurecendo, entendendo que não é bem assim, que tem algumas outras responsabilidades e tal, e que então tem que se organizar melhor. Mas o que eu quero saber, ô Felipe, é de você. Você é uma pessoa que tem esse tino para a área das finanças? Sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa organizada? Sempre se preocupou com isso? Essa questão da consciência financeira é engraçada porque ela depende muito da vivência que a gente teve, né? Eu vi o Igor e o Matheus comentando aqui que os pais falavam, não, tem que guardar um pouquinho, fazer um pé de meia, não gasta tudo de vez. A gente teve esse privilégio de receber mesada, receber um dinheirinho para gastar na infância. Então, eu confesso, logo nesse início aí eu era completamente assim também. Gastador. Gastava, né? Tipo assim, eu acho que ganhava, sei lá, não sei se sou mais velho que você ou não, mas eu ganhava uns R$10 por semana. E aí, 10 a 15 reais. E aí tinha que dividir, né, pra comprar o lanche e tal. Aí, poxa, a primeira vez que eu ganhei, sei lá, acho que eu gastei o dinheiro da semana todo no dia. Um dia só. Eu comprei bala, geladinho. Não, tá precisando de um salgado, toma. Ostentou A gente na chegava escola. na escola rica. Isso era bom também, né? Porque você chegava, comprava assim, aquele pacote 10 pirulitos. Não, fazia moral. com todo Moral. mundo, né? E aí você chegou no dia seguinte, pô, cadê o dinheiro? Como é que eu lancho agora? Então são essas experiências. Aí, outras experiências determinantes para mim, em questão de organização financeira, foi quando eu tive um cartão de crédito. A minha primeira experiência com cartão de crédito. E aí, minha mãe falava assim, ó, seu nome é a coisa mais importante que você tem. Não crie dívidas. Preze pelo seu nome. Não deixe ele ficar sujo. Aí você fez um cartão de crédito. Eu fiz o cartão de crédito. Brincadeira. Mas sim, foi até minha mãe que fez o cartão de crédito para mim. Mas nessa época, eu acho que eu já ganhava uma mesada um pouquinho melhor e tal.
Mas ela foi mostrar o cartão de crédito, falar como é que funcionava. E aí eu comecei a usar o cartão de crédito, e aí, na época, já era o Nubank já, Ah, sim. quando o Nubank ele tem a possibilidade de você adiantar a fatura, né? Tipo assim, você pagar... Aí, tipo assim, eu ia em algum lugar, passava o cartão, chegava em casa, eu pagava. Com medo, Com né? medo. de Meu Deus, senão acumular dívida. vai sujar meu nome, eu vou dever, vai ser horrível. Sua mãe ensinou bem, hein? Ensinou. Doutrinado. Doutrinado a não gastar. E basicamente, assim, acho que uma das poucas conversas sobre finanças que a gente teve foi esse, né? Não faça dívidas. Então foi tudo de você mesmo, né? Um aprendizado mais de vida mesmo. Foi vivência mesmo. Foi, né? Não tinha essa vocação inicial de, não, sou extremamente organizado e controlo meus gastos. Aí depois do cartão de crédito, eu tive a oportunidade de ganhar um salário. Comecei a trabalhar também. Falei, poxa, você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Aí você fala assim, eu moro com meus pais, meus gastos são... Não tenho contas fixas. Sim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gastar uma parte desse dinheiro e essa parte aqui eu guardo. Aí você começa a pensar, poxa, igual o PJ falou, você precisa ter um objetivo, você quer fazer uma coisa, viajar, então investir, guardar dinheiro é sempre pensando nisso, né? Tem um objetivo. Vou guardar um pedaço, talvez no fim do ano eu junte aqui, sei lá, tal quantia, vou juntar 40% do meu salário todo mês. E aí quando você nota que só guardar já não é suficiente, que no longo prazo isso não vai te levar para a meta que você quer, você tem que pensar, e para esse dinheiro render, o que eu faço? Né? Aí você trabalha nisso também. E aí outra experiência que eu estou tendo agora de gestão financeira pessoal é de ter vindo morar sozinho. Eu estou morando aqui em BH 2 meses e meio. Então, agora eu tenho contas fixas, tem aluguel para pagar, ser adulto custa, né? Se você dormir no sofá, você acorda no sofá, né? Exatamente. Aí tem as contas que começam a chegar. No todo final, como se diz, os boletos não param. param. Aí, não param, né? Tem aluguel, tem internet, tem Então, alimentação. Nisso eu passei a ser mais rigoroso com os meus registros. Tipo assim, de registrar mesmo onde eu ando gastando, para verificar, no final do mês. Olha o tanto de iFood que eu comprei, olha... Você vai juntando de 7 em 7 reais de Uber, no final dá R$1.000. Exatamente. Então, foi tudo de experiência, né? Legal. E nesse extracapitular, acho legal porque a gente tem audiências de diversas idades, né? Porque tem tantos demolês ativos que assistem a gente, como sêniores demolês que já estão trabalhando. E eu acho que esse papo é bom para os dois. Tanto quem talvez nunca pensou isso, porque a gente ouve falar de saúde financeira, assunto chato. Normalmente você não está interessado sobre cuidar do seu dinheiro, né? E meio delicado. Às vezes as pessoas não gostam muito de expor, né? Quando você fala de dinheiro, a pessoa já dá um passo atrás. Tipo assim, como se fosse um tabu. Você falar, é um tabu grande, é um tabu, né? Você ganha quanto por mês? É a pergunta mais chata que talvez alguém possa não responder. Já me perguntaram isso. A pessoa chegou pra mim e falou assim, não, assim, é porque eu tô pensando em mudar pra tal cidade e tal, e eu queria saber, assim, é uma pergunta muito indiscreta, mas pra mim ter uma noção, tal, como é que é a vida em BH, tal, a renda, assim, desculpa e tal. Mas a pessoa, tipo assim, eu conheço a pessoa, não tive problema nenhum de falar pra ela meu rendimento mensal, até pra ela poder... Não tá perguntando de enxerida, de enxerida, ela tá perguntando pra poder se basear em uma possível mudança ou não de vida, né? Saquei. Mas, no geral, é um tabu muito grande você falar de dinheiro com as pessoas, Mas né? isso é uma coisa cultural, não é, Felipe? Pode ficar à vontade. Não, pode falar. Beleza. Não, é justamente... Primeiro que é uma pena, que é um tabu. Que a gente não conversa sobre dinheiro. Né? E, de fato, é uma coisa cultural, porque... Por exemplo, a gente é educado, pelo menos eu fui assim. Eu não sabia quanto meus pais ganhavam. Não sabia quanto minha família gastava. Não sabia quanto custava a minha vida. Qual era a minha despesa para os meus pais. Eu não fazia Quanto ideia. eles investem em você? Um carro por ano ou mais? Quanto que você custa? Quanto você vale, né? Qual o seu valor? Quanto tá custando. Então, assim, a gente já não conversa em casa sobre isso. Os nossos pais, eles já não conversam com os amigos sobre isso. Na verdade, a gente é até instruído... Tipo assim, meus pais falavam, não fica falando sobre essas coisas, não. Porque assim, se você tem um porte baixo, se sua família não ganha muito, você vai se sentir assim, meio deslocado, não quer falar. Se sua família tem um porte bom, se ganha bastante, aí você não quer se sentir visado, né? Que o pessoal fala. Isso. Você não quer se expor. Sim. Então assim, fecha aquilo ali, ninguém fala, você não fala na escola, apesar de ser uma matéria que está na grade curricular, acho que é desde 2017, né?
Acho que Olha, sim. eu devia ter passado nessa época. E assim, todo mundo se fecha, ninguém comenta. E aí, como todo tabu, tudo que não é conversado vira um problema. Uhum. E estamos Verdade. aí nessa... Beleza, mas falando mais sobre a nossa pauta de hoje, sobre finanças e tudo mais, qual o primeiro passo para investir? Básico, assim. Primeiro passo. Eu quero começar a investir. Não vou falar de dinheiro. ações, não. Vou falar de. Não, ter dinheiro é o básico. Mas tá, eu juntei 5 anos ali, uma poupancinha, tô com um dinheirinho ali, não invisto. Ele tá lá na poupança ou tá no CDI, que é o mais comum que o pessoal coloca. ou CDI é no... o do Nubank? O CDI é um certificado de depósito interbancário, né? Ah, Então, tá. tipo assim, ele vale em qualquer... É para qualquer banco, né? Saquei. Não é do Bank, não. Você achou que o PJ não sabia? O PJ trabalhou Eu trabalhei em banco. 5 anos em banco. Então, enfim. E aí eu tô lá com meu dinheirinho guardado, 5 anos juntei, não quero deixar mais na poupança, quero começar a investir em outra coisa. Quero arriscar um pouquinho. Uhum. O que eu faço? Boa. Deixa eu só fazer um pequeno interferência aí. Vai lá. Antes, fala pra gente o que é investir. Isso. Porque É eu uma acho que é boa. um passo atrás que tem que ficar claro. Tá certo. Vamos aos poucos, então, né? Uhum. Primeiro, o PJ falou, tipo assim, meu dinheiro está guardado na poupança, eu quero investir. Então, a gente já criou a mentalidade que poupança não é investimento. Isso é bom. Isso é né? bom, verdade. Apesar de, no fim das contas, você olhar lá, é investimento, poupança até se classifica, mas já entende-se que não é. E a gente progrediu nisso. Sim. Segundo ponto, isso aqui era uma coisa que eu tinha até pedido para os meninos para eu falar, porque assim, como a gente vai começar a falar de investimentos e falar o que eu faço para começar a investir, tudo que a gente comenta aqui hoje representa opinião de vivência pessoal nossa. Né? Não com é um certeza. posicionamento institucional da Alumni, que está falando sobre isso, não é o posicionamento institucional do meu escritório, nem o posicionamento da corretora. Então, O cara não quer se comprometer. Isso. Vai aparecer um Nós não aviso nos legal aqui. responsabilizamos Ó. pelos seus investimentos. CVM não vem atrás de nós. Não, mas claro. Claro. né, só para a gente deixar todo mundo na mesma página. É uma conversa de bar. Não conversa de Exatamente. bar, com águas. Só faltou a cerveja. Bebam água, gente. Então investir é não gastar. Eu entendo que é isso. Não Talvez necessariamente, faça né, parte Felipe? do processo, mas não é só isso. Ah, Né? Mas até antes da gente falar disso, eu queria fomentar Uma água. fomentar um pouquinho a discussão. A gente já vai responder a pergunta, tá? O que é dinheiro? putz, isso é uma boa pergunta. Né? O que é dinheiro? Você... Dinheiro A gente é estudou uma... na faculdade, eu né? já ouvi uma vez que dinheiro é uma incógnita fiscal. Você fez contabilidade? Não, eu só ouvi alguém falando. Eu acho que essa é a definição mais chata que tem. O dinheiro não existe, né? O dinheiro é um poder representado em papel. É porque assim, às vezes a gente pensa que dinheiro é riqueza. Não, riqueza, na minha concepção, tá? Riqueza é a sua capacidade de alcançar e ter acesso a bens e serviços. Beleza. É ter uma posse, por exemplo, que se você tem uma posse, né? Se você tem, sei lá, um terreno, Aham. Posse não, propriedade. uma propriedade. Você tem uma propriedade. Temos um advogado. Obrigado, advogado. Você tem uma propriedade. Então, você pode trocar essa propriedade com alguém por um serviço ou um bem, e aí você tem acesso a isso. Então, teoricamente, você tem riqueza ali. Só que o dinheiro precisa entrar nessa equação aí para nivelar, para equalizar as riquezas. Porque antigamente o pessoal fazia muito escambo, né? Tipo assim, eu tinha... Troca, né? Tinha as trocas. Eu tinha uma dúzia de bananas, queria trocar por uma galinha, a gente trocava. Mas se eu quisesse trocar por, sei lá, 2 ovos, como é que faz? E, sei lá, Não isso é Aí equivalente. o cara fala, né? isso não vale isso tudo. Tipo, era E quem meio... tem uma Isso, vaca isso que eu tenho vale uma vaca, muito. eu vou com uma vaca pra feira, eu quero trocar por tomate, batata. Como é que eu vou fazer? Aí Eu você vou partir voltava a com a vaca? feira inteira. Então a gente precisa de instrumentos que né, possibilitem essa troca. Aí entra o dinheiro. E antigamente o dinheiro, a moeda, ela tinha valor por si próprio. Por exemplo, sal, ouro. Ouro, Ouro é o sal, melhor prata. exemplo. Sal era moeda. Sim. Sal já foi considerado. Olha, daí que vem a palavra salário. Sabe? Boa. Olha. Exatamente. Se me pagarem uma porção de sal, eu vou ficar pistola. Alumni Brasil também é Da cultura e mesma forma conhecimento. que gado já foi. É daí que vem Já. pecuniário. Olha. Olha só. Pecúnio. É, Exatamente. Então,
era isso. Antigamente, a moeda tinha valor intrínseco. Porque tinha utilidade. Você tem o sal, você utiliza como, sei lá, o tempero da comida. O ouro... Para conservar na época, né? Os pessoal precisavam muito de sal para conservar carne, essas coisas. Por isso que era uma moeda tão valiosa. O ouro sempre foi muito visado pela estética, pela própria utilidade que ele tinha. Então, beleza. Ouro, moeda, dinheiro, entrou nesse sentido aí. E depois de um tempo, começou a ter títulos, que são as moedas correntes que a gente utiliza hoje. Antigamente, você chegava no banco com um potinho de ouro, deixava lá, e eles te davam um equivalente né, de papel. Falavam assim, você tem 100 gramas de ouro, isso aqui equivale a 3 notas. Pronto, você tinha um título. Isso era uma moeda lastreada, representava uma quantidade de dinheiro. Né? E hoje em dia, já não existe, eu acho que não existe mais nenhuma moeda corrente lastreada, apesar de muita gente achar agora que... eu tô audiência, tá? Eu tô seguindo vocês aqui. Eu também não sei o que é lastro. O lastro é justamente esse vínculo do título com a quantidade contabilizada. Tipo assim, vamos supor, antigamente o dólar até 1970, na década de 70, ele era lastreado em ouro. Então, Bretton Woods. acho que é. Era o padrão ouro que o pessoal chamava. Saquei. Então, assim, a quantidade de dólar corrente nos Estados Unidos era equivalente à quantidade de ouro nos bancos. Então, não podia... E outra, por que ouro e sal eram utilizados como moeda? Porque existe moeda boa e moeda ruim. O ouro é difícil de falsificar, é difícil de replicar, é uma coisa que perdura com o tempo, não desgasta. Escasso. Escassez, que é uma das coisas, né, essenciais para que uma moeda seja boa. Então, o dólar era como se tivesse ouro, era a mesma coisa. Só que depois eles tiraram esse lastro, que é esse vínculo, para que pudesse existir mais dólar correndo do que ouro reservado no banco. Então, perdeu o lastro, perdeu o vínculo. E aí, hoje, existe a moeda fiduciária. E fiduciária vem da relação de fidelidade que a gente tem com a moeda, porque é o seguinte... Hoje o R$100 só vale R$100 porque eu acredito que aquilo ali vale, você acredita. A gente tem uma relação, a gente tem fé. Então, você olha para um papel e achar que aquilo ali vale alguma coisa porque a gente acredita. Sim. Isso é uma moeda fiduciária. É um consenso da sociedade, né? Isso, a gente estabeleceu isso. Então, acho que chegamos aí no que é o dinheiro, né? Sim. Beleza. E aí, o que é investimento? O investimento é quando você utiliza o seu dinheiro para que ele seja empregado em alguma atividade e isso te retorne mais dinheiro. Entendi. Então, Abrir uma barraquinha de açaí é investimento? É um investimento. É um investimento. É um investimento. E existem diversas formas de investimento. Essa aí é investir de forma extremamente empreendedora, né? Porque você vai lá, abre o seu negócio, investe, alto coloca risco. o dinheiro, risco alto, e você obtém o retorno daquilo ali. Então, você empreendeu, investiu. Você pode investir também emprestando dinheiro. Sem agiotagem. É isso que eu ia falar. Aí Calma, surgiram os Alecrim agiotas. Dourado. Calma que ele vai explicar. O mercado financeiro é bem amplo. Galera do Existe mercado vários... financeiro, calma. Existem vários mecanismos aí que regulamentam, inclusive... o uso de empréstimos, aplicações bancárias, Isso, etc. exatamente. O seu dinheiro gira, mas existe aí algumas instituições, Banco Central, Comissão de Valores, Isso. etc. Inclusive, até não sei se o nosso advogado consegue fazer essa consulta pra gente. Lá vem. Mas eu acho que dentro da lei você pode até emprestar dinheiro para alguém. Você não pode cobrar taxas abusivas. Você pode emprestar juros legais. Isso, exatamente. 1%. Os juros legais é 1%? É isso. A cobrança de taxas abusivas é que configura a agiotagem. A menos que você seja um banco. Aí não é agiotagem. Boa. Exatamente. Bradesco, Então quer dizer perdi que- o patrocínio. Uma vez eu fiz uma aposta com o Bandieira que o final de How I Met Your Mother, o Ted Mosby, o narrador, que é diferente do ator, Era o mesmo. Era a mesma aparecia. pessoa. Ele falou que aparecia, eu falei que não. Eu ganhei a aposta, ele não me pagou até hoje. Então é R$50 mais 1% que eu tenho que te A cobrar. juros legais. Entendi. R$50. Depois a gente Mas conversa, depois do podcast. Eu quero ver isso aí por escrito depois. Isso é uma coisa bacana que você comentou, porque existe a diferença aí grande, que é bom a gente deixar claro, de investimento e especulação. Uma aposta é uma especulação. Porque você pensa numa possibilidade remota de algo acontecer, coloca dinheiro ali, se não acontecer, você perde Que todo entra aquele dinheiro. a questão de jogos de azar, né? No geral.
Jogos de azar você pode configurar como um tipo de especulação, mas no mercado financeiro existe especulação de Day diversas trade. formas. Por que a galera tem tanto preconceito com day Opções trade? binárias. Opções binárias, day tá. trade. Né? A gente pode até comentar sobre Não, isso aí daqui a não, pouco. do day trade é muito complexo pra mim. Depois a gente fala disso. Não, a gente vai comentar. Mas beleza. Aí existe investimento, especulação. Entre investimentos, existem esses tipos que eu falei, né? Você investe emprestando dinheiro, que é o que configura a renda fixa. Toda renda fixa, aqui ó, dica, aula de investimento de 10 minutos. Tudo que é renda fixa é um empréstimo. Então, tem milhares de tipos de investimento. Tudo que é renda fixa é empréstimo. E a renda fixa é fixa porque você sabe a forma como você vai ser remunerado no final. Entendi. Na outra classe existe a renda variável. Se eu entendo errado, ainda estou aprendendo. O Google tá aprendendo sobre Aluno educação financeira com o Felipe. Você está ensinando o Google. Parabéns. Do outro lado dos investimentos existe a renda variável. Tudo que é renda variável é uma participação. Então, vamos supor que eu quero investir, né? Tenho um dinheiro guardado, quero investir e você quer abrir uma barraca de açaí. O que eu posso fazer? Eu posso fazer como renda fixa. Eu posso te emprestar um dinheiro, você abre e me devolve. Depois, uma taxa de juros cobrada ao longo desse período. A gente pode fazer de uma forma de renda variável. Eu posso entrar como seu sócio. E aí, se você ganhar muito, eu vou ganhar muito também, porque eu tive uma participação. Entendi. Eu sou dono junto com você. Mas se você quebrar, Eu também vou quebro, perder eu vou porque junto. eu quero. Aí que entra o trem de risco. Renda variável tem muito risco por causa disso. Baixo, médio, altíssimo. Isso. E na renda fixa, se você quebrar, pô, amigão, mas isso você me deve. Entendeu? Aí vai pra justiça, vai penhorar a sua barraquinha. Hoje já é. Você tá vendendo meu açaí aqui, cara. Beleza. E aí o PJ perguntou, quero investir. Juntei um dinheiro na poupança, quero investir. Primeira coisa que você faz, você investe pra quê? A gente investe pensando em alguma coisa, a gente tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo, né? E você pode ter vários, e ter vários planos de investimento. Mas vamos supor que você quer investir para sua aposentadoria. Eu quero ter o que o pessoal chama a liberdade financeira, independência financeira. Então você vai ter um projeto de longuíssimo prazo. Né? Então você vai planejar os seus investimentos para isso, com um horizonte longo. Beleza, tenho o meu objetivo. O que eu faço agora? Agora eu vou traçar o meu perfil de investidor. É baseado nisso, no objetivo e no perfil que você vai escolher o que você vai investir. Vamos supor, meu perfil é de... Existem, em média, ali 3 tipos de perfil. Que é o conservador, que é o cara que não aceita correr risco. Riscos, né? Ele não lida muito bem com risco. É o cara que tá na poupança, por exemplo. Porque é uma coisa do banco, que é seguro. Isso, que é seguro e tal. O Collor não vai vir aí de novo. Não teremos confisco da poupança. Né? Então, tem o conservador. E por que ele é conservador? Ele pode ser por essa aversão a risco muito grande, por não conhecer nada de investimento. Então, o cara que não sabe muita coisa, ele tem que começar com um perfil de conservador. Sim. Né? Porque ele precisa ter familiaridade, Corre. porque senão ele vai colocar o dinheiro em risco. Certa aptidão para correr risco, ele fica bem com a oscilação do patrimônio dele e sabe um pouco de investimentos. E existe o arrojado. O arrojado é o cara que vai para cima. E alta rentabilidade, alto risco. Fica vendo os gráficos ali, ó. E aí pronto, você tem seu objetivo, tem seu perfil, aí você começa a pensar na sua alocação. Onde eu vou colocar esse dinheiro? E aí você pode... vamos supor, se você tem um perfil arrojado, certamente você já estudou bastante ali sobre investimento, conhece alguma coisa. Você vai meio que dividir, né? Não Isso, vai aplicar só num lugar. Você vai diversificar o investimento. Exatamente. E aí você vai poder fazer isso sozinho ou com a ajuda de um assessor de investimento. Arrasta pra cima. Vai aparecer aqui o @ do Felipe e vocês Vão que ganhar querem XP. começar a investir, pode consultar o nosso irmão Felipe Brito. Estou aí à disposição para tirar qualquer dúvida, mas é isso. Em geral, a gente começa sozinho a investir. Né? Acessa diversos vídeos no YouTube, vê o vídeo do Primo Rico, da Natália Arcuri e joga duro. E aí começa a brincar. E começa a investir mesmo. E aí Eu tenho beleza. que ter um valor mínimo para investir? Assim, é uma pergunta que muita gente acha que se faz. Tipo porque- assim, se eu tenho R$1.000. R$1.000, vou jogar aí. Eu tenho R$1.000, eu quero começar a investir. Dá para começar a investir com R$1.000? Acho que se você começar a investir com R$1.000, você vai começar melhor do que, sei lá, 90% de todas as pessoas que começaram
Até porque tem muita gente que nunca nem começou a investir. Não, É, isso é. mas não... Em geral, não tem valor mínimo, né? Uhum. Porque existe opções que são, sei lá, R$5. Tem ações que você pode comprar R$1. Uhum. Mas por aí, né? é lógico, né, Felipe, que não tem valor mínimo, mas não tem milagre. É. Não, Você não com vai certeza. começar com R$5 e acabar com 5 milhões. Isso. Em geral, as pessoas acabam... Só se você for a Betina. Eu tava pelejando pra lembrar o nome dessa mulher pra gente fazer uma piada aqui e agora você lembrou. Lembrei. Eu ia chamar o Felipe de Betino, mas eu não fiquei com dó. Ou a Juliana Paz, Juliana Paz do outro comercial, do Bradesco, foi do Bradesco? Que... Não sei. Esse Ou eu tô vou por lembrar, até o final eu lembro e falo. Vai lá, Betino. Mas eu acho, só, desculpa interromper, eu acho que a gente tá indo lá no complexo, mas a educação financeira, porque assim, que nem, eu tenho um mínimo para investir, talvez não renda, né? Porque eu estou investindo pouco, não vai render muito, né? Mas uma coisa que eu acho que você como consultor financeiro, acho que é consultor financeiro que fala? Assessor financeiro. Você é um cara que tem um lifestyle, eu acredito, ponderado. Um lifestyle. É um estilo de vida. Uhum. É um estilo de... Inglês. Tá em Inglês. Não, mas Vai aparecer a taxinha aqui embaixo, tá bom? Porque... Não, Tem então, razão. É igual quando eu sei lá, eu converso com um cara que é advogado, ele sabe tudo que ele não pode fazer e o que ele pode fazer, né? Por isso que a gente vê, às vezes, a gente fala que os advogados é chato, porque ele vai chegar, não, mas essa pamonha tem não sei o que, ele não deveria estar, e ele está no meu direito. Por quê? Porque ele conhece tudo aquilo ali sobre o negócio. Sobre a pamonha. Sobre a pamonha, o que não bendita significa pamonha. que ele faz necessariamente isso ou não. Não, né? eu não tô falando isso. Não tô falando que você poupa, mas você já deve ter muitas experiências, até das pessoas que você assessorou, de gente que, tipo assim, perde dinheiro, né? Perde dinheiro com bobagem. Né, que não, eu quero investir, mas pô, o que você está fazendo com o seu Uber, com o seu iFood, né? E tipo, existe um macete, o que você recomendaria para alguém que tipo assim gasta deliberadamente, não se planeja? Porque muitas vezes quando você entra, eu já ouvi muito falar isso, que você quando vamos supor, você ganha um aumento, você adequa o seu padrão ao seu aumento. E aí você tá ferrado, porque você nunca vai ter dinheiro, né? Igual eu falei, tipo assim, às vezes teve momentos que eu tive um aumento, mas eu aumentei meu padrão de vida. Então, no final do mês eu ainda tava sem dinheiro. Exatamente, é aquela velha Jogador história. de futebol. Com certeza. Existe esse life hack, assim, de tipo, Tem. como conseguir dinheiro, sabe? Sem aquelas promessas milagrosas, né? Do seu próprio renda. Tem um life hack que se chama Pague-se Primeiro. Pague-se primeiro. Você Como assim? separa primeiro o dinheiro que você vai investir antes de começar a gastar. Entendeu? Tipo assim, é difícil. Não tô dizendo que é fácil, difícil. que é milagre. Eu vou anotar essa dica aqui. Mas se o objetivo é poupar o dinheiro, investir e manter seu padrão ali onde ele está, apesar da variação dos seus ganhos, você se paga primeiro. E aí você separa a quantidade de dinheiro que você quer investir, investe, e aí depois você começa a colocar seus gastos. Agora sim, claro que a gente fala disso de uma posição extremamente privilegiada, onde a gente pensa que vai sobrar dinheiro, que a gente, tem muita gente que simplesmente a conta não fecha. Ganha um salário mínimo, sei lá. Vende um almoço para comprar janta. Vende um almoço para comprar janta, assim, de vida. Né? Tem até uma coisa engraçada que saiu nas redes sociais esses dias, que era o cara falando, né? Tipo assim, se o meu salário é 10 e o limite do meu cartão é 20, eu ganho 30 e acabou. Exatamente. Acho que um dos maiores erros, né, o Felipe pode complementar, é tipo assim, ele falou de cartão de crédito e isso é uma armadilha, porque a pessoa pega o cartão de crédito e ela incorpora na renda. Então, tipo assim, meu cartão de crédito tem um limite de R$1.000, eu ganho 1.500, então, eu posso gastar 2.500 por mês. Tipo assim, na cabeça da pessoa, ela incorporou aquilo ali como renda, é a lei do engano, porque ela chega no final do mês ela tem que pagar a fatura e as outras contas. Aí vira uma bolinha de neve que vai acumulando, ele paga o cartão, gasta, paga o cartão, gasta. Mas não é só pagar o rotativo? Ou pagar o valor mínimo. A taxa mais cara da história, que é a taxa de juros cobrada no cartão de crédito. Não pague o valor mínimo, pague a conta inteira. Inclusive, quando a gente fala de educação financeira na escola, a gente não está falando para o menino operar gráfico de juros futuro saindo do terceiro ano. Estudar opções. Tá ligado? A gente está falando
do cara saber da armadilha que é você utilizar o cartão de crédito dessa maneira, da armadilha que é você fazer um financiamento que vai comprometer 30 anos de sua vida. É esse tipo de coisa que a gente Isso a gente quer. tá falando de administração financeira, Saber de que- saber lidar com o seu dinheiro. Saber que se comprar um carro financiado, você vai pagar 2. Exatamente. Né? E é disso que a gente fala. E... Beleza, qual era? Mas eu acho que a gente deu uma desviada aí Uma no desviada. foco. Mas Mas ele respondeu minha pergunta já, a gente pode... respondeu. Respondeu. E uma coisa que eu fico muito na cabeça, Felipe, é que você falou aí, tem muita gente que vende o almoço para comprar a janta, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas pensam que essa conversa de educação financeira, de consciência, né? De tomar consciência dessa parte financeira é uma conversa para gente rica, né? Que só pode investir quem é rico. É isso mesmo ou não? Não, com certeza não. Na verdade, é porque assim, quando a gente pensa em investimento e por falta de educação financeira, a gente acha que a gente vai milagrosamente multiplicar nosso patrimônio milhares de vezes. Ah, vou colocar R$50, vou tirar 1.000. Pro brasileiro, a cabeça que a gente tem, o pensamento que a gente tem de investimento é pirâmide. Né? É o Telex Free. É o Telex Free. Que, não, isso aqui é tranquilo, você bota R$1.000 ali, depois de 2 meses Indica você tira... 3 pessoas. Então a gente pensa que o patrimônio vai multiplicar várias vezes e que talvez não compense começar com pouco. Quando a gente toma consciência de que nosso patrimônio não vai multiplicar tão rápido quanto a gente pensa, a gente fala, então começar com pouco não adianta. Uhum. Não. A sacada do investimento é o seguinte, é criar o hábito. Então, se agora eu tenho pouco para investir, eu vou investir pouco, porque eu vou criar o hábito de aportar todo mês. Ah, tá. E aí, beleza, eventualmente esse dinheiro vai ter uma rentabilidadezinha, não vai ser nada muito significante. Mas quando você começar a ganhar mais, porque isso vai acontecer, porque, você vai trabalhar mais, vai se esforçar mais, sua hora vai valer mais. Quando isso começar a acontecer, você já vai estar com um hábito desenvolvido. Uhum. E aí você faz aportes maiores e aí você vai ver seu patrimônio começar a multiplicar em proporções Porque que você não imaginava. Quem antes, tem né? dinheiro faz dinheiro. O rio sempre corre pro mar, né? Exatamente. Mas para que a pessoa lá, quando chegar lá na frente, tenha o hábito, é preciso que ela comece com pouco. Isso, exatamente. Eu acho que o maior erro que eu visualizo quando você fala isso é porque realmente as pessoas são muito ansiosas quanto a isso, né? Gananciosas. Gananciosas, Gananciosas isso. é uma palavra mesmo. Ambiciosas. Ansiosa, gananciosa. Ganância, Mas ambição. você sabe, Igor, eu acho que não é nem isso. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas, e é minha, e tenho certeza que é sua também, é disciplina. Por quê? O que com é certeza. disciplina? Disciplina é você abrir mão de um prazer momentâneo por um objetivo futuro. E o Felipe mesmo falou aqui, investimento é sobre ter um objetivo. Então, se o seu objetivo é, quando eu chegar aos 30 anos eu quero ter meu apartamento. E para isso eu não quero me afundar em dívidas. Você consegue, Sim. desde que você se organize, mas você vai ter que cortar o quê? Cortar muitas vezes aquela cervejinha todo fim de semana, deixar mais escasso. Os jogos da PSN. Cortar os jogos, cortar saídas em lugares mais caros, cortar o Uber, andar um pouquinho mais a pé. Agora, quem tá afim de fazer isso? Né? É isso, Felipe? Eu tô falando besteira. Não, você está falando certo. A gente precisa controlar muito bem nossos gastos, a gente precisa gastar de forma inteligente. Rolou muito uma época aí a história de cortar o cafezinho. Se você não toma o cafezinho todo dia de manhã, você vai juntar ali R$3 por dia, tantos no mês e tal. No final você compra uma Ferrari. Aí você pergunta pro consultor, e você toma café? Ele, não, cadê sua Ferrari? Muito bom, né? muito bom. Assim, a gente precisa organizar nossos gastos, fazer isso de forma inteligente, mas a gente precisa evitar as grandes ciladas. Porque, por exemplo, você pode evitar a cervejinha ali do fim de semana, comer pouco e tal, e andar menos de Uber, e financiar um carro e ter que pagar Isso. 2, entendeu? Então, ponderar isso aí. Entendi. Cortar um pouco e evitar as coisas que vão fazer você perder dinheiro drasticamente. Perder dinheiro é uma das piores coisas que pode acontecer no seu caminho para o investimento. Porque, né, vamos um pouquinho, deixa eu ver, acho que rola um pouquinho de matemática aqui. Se você tem... Acho que rola. Ele olhou pra nossa cara e falou, acho que eles não são tão burros. Não, é porque Eu acho que ele não olhou eu tô sem calculadora aqui, eu tava pensando nos números que eu ia utilizar pra fazer sem conta, porque eu sou péssimo de conta de Não, a cabeça. gente ajuda. O PJ é Como bom, que trabalha em banco. engenheiro não sabe fazer conta de câmera? É porque a gente aprende a fazer conta na mão, calculadora. Na cabeça é ruim. Mas beleza, vamos supor que você tem ali um patrimônio de R$100.
Se seu patrimônio cai 50%, você tem R$50, ele precisa subir quanto para você 100%. recuperar? Se ele precisa subir 100%. É. Né? Então, Muito mais difícil, né? perder dinheiro no início, nessas besteiras, nessas furadas que a gente cai, é o pior que pode acontecer para o seu patrimônio. Então, a gente evita isso, controla os gastos e aí projeta um crescimento. Pô, eu acho que o caminho é a disciplina mesmo. É. Porque quando a gente vai falar sobre a operação de um investimento, pode parecer complexo de tipo, como eu vou chegar nisso? Mas eu acho que um paralelo que eu podia traçar aqui é tipo academia. Eu vejo o cara lá, ele tá fortão, malhado, fala assim, não, um dia eu vou fazer isso, vou chegar, não consigo ficar, mas aí eu não malho todo dia. O cara tá malhando há quanto tempo pra ele tá daquele jeito? Malhando há 5 anos, sei lá. Quantos anos que ele tá comendo direitinho? Aí eu olho o cara assim, esse cara... Não, o cara mó bem ali, mas ele nasceu rico. Não, quanto tempo ele tá juntando dinheiro? Quanto eu tô juntando de dinheiro, né? Então, são comparativos que realmente a gente só olha o recorte, mas tipo assim, quem começa antes tá lá na frente. E esse lance da disciplina tem muito um fator cultural também que me atingia de forma muito rígida, assim, que era, não, minha vida vai começar quando eu terminar a faculdade. Aí você termina a faculdade, você pensa assim, não, vou deixar para começar isso aqui quando eu arrumar um emprego bom. Né? Aí você arruma um emprego bom, não, vou juntar, viajar primeiro e depois eu faço isso. Aí você tem um filho, não, vou terminar de criar meus filhos, depois eu... Você vai jogando as coisas para frente e não começa nunca. Daqui a pouco você tá no INSS, errado. Falam que mês que vem, quando a Mega Sena der o número, Quando eu começar a trabalhar menos, eu entro na academia porque vai sobrar tempo. Não, cara, sua vida já começou, as suas atividades já estão rolando aí há muito tempo. A gente tem que arrumar um tempo, tem que... né? Total. Exatamente. Mas então o que eu entendi do que você falou é que são 2 fatores. Não só a disciplina, mas também a inteligência. Isso. E aí, pesquisando, indo atrás de estratégias de investimento, é que as pessoas conseguem otimizar. Então, não só cortar o cafezinho, passar à vontade, mas fazer isso virar algo, né? Se for esse o caminho desejado. Pois não. Pode continuar. Que ele falou sobre estratégias de investimento e tal. É muito disso. A questão é que às vezes a gente olha e por não ter a educação financeira de novo, a gente pensa, que complexo, que difícil. Precisa traçar uma estratégia, aprender, fazer 10 mil cursos. Não, cara. Na verdade é muito mais simples, né? O investimento consistente, pensado no longo prazo, sobre evitar correr risco desnecessário. Né? Se você vai investir em empresas sólidas. Né? Se você vai, procurar operar na melhor taxa de juros que estiver disponível ali no mercado, com mais segurança. Então, assim, em geral, não precisa ser uma estratégia mirabolante. Você não precisa parar e olhar, assim, aquelas 4 telas de gráfico e ficar o dia todo olhando. Isso é, eu acho meio lunático, assim, você querer achar que investir é isso. Né? Então, dependendo do seu objetivo, com, sei lá, algumas horas de conteúdo online ali, a ajuda de um consultor, você está bem resolvido. Uma dúvida agora, vamos supor. Então já separei meu dinheiro para investir. O mais fácil que eu já vi para investir é você abrir o app do banco e tem lá opções para você investir já ali no banco. Mas eu imagino que não seja a melhor solução, porque existem empresas de consultoria financeira que aí fazem esses investimentos por outras formas, correto? Esse tipo de investimento do aplicativo que o cara só vai lá e entra no tem como você investir no próprio banco também, né? E isso é algo legal, recomendado? Boa, muito boa pergunta. Muito obrigado. Faço boas perguntas. Vamos lá. Quando você está investindo no aplicativo direto do banco, em geral, você tem acesso aos produtos daquele banco, que são distribuídos pelo banco. Então, não é que é bom ou ruim, só é uma quantidade limitada. Seu horizonte de investimento ali tem pouca coisa, né? Uma corretora de investimentos, um escritório de investimentos, o que ele tem feito hoje em dia no Brasil é tipo um shopping financeiro. Ele abre a plataforma de todos os bancos e todas as corretoras e tudo que há disponível e mostra para você lá, no aplicativo da corretora. Se você investe por um aplicativo de corretora ou através de um escritório, em geral, você vai ter acesso aos mesmos produtos. Entendi. A diferença do escritório é porque a gente faz uma triagem dos produtos, a gente distribui alguns produtos que a gente olha, acha bacana, tem a mesa de análise que passa relatórios pra gente, a gente fala que esse aqui parece legal. Não é uma garantia de que vai ser bom também não, porque o mercado oscila, varia. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém tá aqui com bola de cristal. A gente tem... Entendi. E desculpa,
existe algum banco assim que não vale a pena, por exemplo? Se não pudesse estar que não vale a pena, acho que é tudo. deixar na poupança, né? Isso que a gente já estabeleceu como não valer a pena. Já identificamos isso. É porque eu falo assim, tem bancos públicos, né? Certo. E esses bancos eu entendo que são os mais seguros porque estão atrelados ao Estado. Eu posso estar enganado porque realmente é uma percepção de quem não entende nada disso. E tem bancos privados. Porque eu lembro, por exemplo, do caso do Neon. O Neon foi um banco digital que surgiu, acho que foi o Neon É o Banco mesmo. Votorantim, né? Daí virou o Neon. Isso, e ele, tipo... Que é o banco digital do Ele Votorantim. sumiu, não Ele existe quebrou, mais? aí alguém comprou, tipo assim, mas teve esse momento de quebra. E meu dinheiro tava lá, vamos supor, não era o caso, mas... Então é um... Meu Deus, perdi meu Mas Pô, tem, investir não, no mas banco tem digital, legislação, Tem, né? tem um Investir fundo no- garantidor, mas tem um valor... Seguradora, não é? O banco não é segurado e ressegurado, tem tudo Os- aquelas porcarias. O PJ trabalhou muito tempo de banco, sabe muito bem disso, que os investimentos que são distribuídos pelo banco, eles estão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Uhum. Ah, Isso. sim. Que ele tem ali, para pessoa física, um limite de R$250 mil por CPF por banco. Tem Entendi. até 4 bancos. Então, tipo assim, se você tinha até R$250 mil lá, seu dinheiro vai ser garantido e tal. Mas isso que você falou, né? Tem banco que vale a pena, tem banco que não vale. Eu acho que tem produto que vale a pena e produto que não vale. Ah, saquei. Né? Tem muito banco bom com produto ruim. Tem banco ruim com produto supostamente bom. Uhum. A questão é que, tipo assim, um banco... É isso, é sempre essa relação de risco-retorno. Um banco que ele é menor, que ele não tem muita robustez, para ele captar dinheiro do mercado, ele precisa oferecer mais em troca. Então, ele vai oferecer um produto com rentabilidade muito alta. Maior. Saquei. Então, você vai olhar um banco menorzinho, você vai ver que as taxas de juros dos CDBs dele lá são bem mais altas. Aham. Porque ele não tem... A garantia sou eu. Ele não pode bater na mesa, né, e falar isso. Porque ele é um banco muito frágil. Entendi. Então, teoricamente, são produtos bons em rentabilidade. Saquei. Mas, sabe? Tem por exemplo, essa onda do banco digital foi uma coisa que chocou o mercado, eu entendo assim, porque antes, eu ainda tenho, mas eu tinha conta no Itaú, eu era corrente do Itaú, aí vinha a mulher me ligava oferecendo um cartão de crédito. E eu tinha acabado de entrar no Nubank, na época que o Nubank chegou, fui um dos primeiros lá a entrar. A galera ficava falando, roxinho, não sei o quê. Mas aí a mulher vem me oferecer um cartão de crédito. Não, aqui você tem um limite tal, não sei o quê. Aí é, sei lá, R$30 por mês, a taxa do banco. Aí, tipo assim, hoje com o banco digital você não paga nada. Você não paga nada. Você paga, sei lá, uma transferência para sacar pelo banco 24 horas, né? Então, isso, eu não sei exatamente como eles conseguem, mas deu uma mudada no jogo, assim, né? Com certeza. Eu acho que hoje, jovens, eu vejo todo mundo com cartãozinho digital ali de Inter, Neon, Nubank, e não tem a galera entrando eu vou fazer minha conta no Santander. Galera do Santander até faz programa universitário que me Se ofereceram, né? adaptando, né? à realidade Tentando fazer nova. você só vai pagar R$6 enquanto você tá na faculdade, aí depois você vai pagar os 30. Aham. Aí, tipo, meio que não vale a pena, porque muda a oferta, né? E isso mudou o mercado de alguma forma, assim, porque, querendo ou não, uma nova forma de pôr seu dinheiro, investir lá dentro. Boa. Mais uma boa pergunta. O cara tá Igor tá com bravo boas hoje. perguntas. É porque eu não entendo nada, então eu realmente tenho essas dúvidas. Vamos lá. Inclusive, não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda, mas eu vou falando. Viu? Pode Vai falar. falando. O assunto 5 cartão de horas, crédito. nós temos. O assunto cartão de crédito, que a gente comentou que usado da forma errada é uma cilada e tal, mas o cartão de crédito é uma ferramenta poderosíssima para a sua vida financeira. Utilizado com sabedoria é a melhor coisa que alguém já criou na Você vida. tá falando do programa de pontos, né? Tô brincando. Não, tô falando do cartão de crédito. cartão em de si. Tá crédito. falando do crédito. Do crédito. Não, Crédito é o que move. ter crédito... Nossa senhora, o cara que quando ele tem crédito, ele tem acesso, é como ter riqueza. Isso. Inclusive tem... Poxa, não vou lembrar o nome do cara que falou isso, mas ele disse que dinheiro de verdade é só ouro. O resto é tudo crédito. Enfim, mas... Beleza, vamos lá, voltando. O cartão de crédito, por que é bom? Cara, você passa ali o cartão, você não tá usando dinheiro seu, você tá usando dinheiro Do banco. de alguém. Então, tipo assim, sei lá, se o cara furtou seu cartão de crédito e passou em algum lugar, não foi seu dinheiro que saiu da conta, foi o dinheiro do banco. Ele vai, né, providenciar um jeito de resgatar e tal. Você está sujeito a muito menos tipos de fraude. Então, primeiro ponto bom.
Segundo, toda vez que você usa o cartão de crédito e você paga corretamente, você gera uma reputação de crédito. Uhum. Então você se torna uma pessoa mais... É o cadastro positivo. Cadastro hoje. positivo que tem no Serasa e tal. Então tem sua pontuação. Isso é fantástico para você ter crédito. Aham. Então já mais um ponto positivo. Legal. Terceiro ponto positivo, milhas, pontuação, cashback, que é o que tem muito nos bancos hoje, nos cartões. Sim. Né? Você gasta ali bastante no cartão, depois Você pega de volta. viaja, troca por um barbeador elétrico. Incrível. E fora que tem algumas bandeiras de cartão que te dão diversos outros benefícios. Por exemplo, a Visa, eu acho que é o Visa Infinity, né? Que já é uma categoria diferente da bandeira do cartão. Ele te dá um seguro de compra. Por exemplo, você compra na internet um produto, se você vê que o preço dele baixou nos próximos 30 dias, ela faz um ressarcimento ali daquele valor. Olha só. Então, assim, o cartão de crédito é uma armadilha, gente. Cuidado, é perigoso se usar errado. Mas se você usar bem... Com sabedoria, com certeza. Eu, hoje em dia, por exemplo, todos os meus gastos eu passo no cartão de crédito, porque isso gera uma reputação de crédito para mim. Muito bom. No fim do mês, eu com consciência... Os meus também, a grande maioria no cartão, justamente por causa disso. Acumular uns pontinhos, tem dots, tem milhas, tem vários benefícios aí que no final você vai juntando. Às vezes você consegue fazer uma viagem, às vezes você consegue comprar um produto num site. Tem alguns cartões que dão benefícios em cinema, em uma loja X, uma loja Y. Então, usando com sabedoria, o cartão de crédito com certeza é Então você segura excelente... tipo, o seu salário até o final do mês para pagar o cartão. Então, o que você ganha, você está pagando lá na frente porque você usa agora. Não, ele gasta agora. Ele gasta... E ele espera cair lá. É ideal que você tenha nesse período aí uma reserva de emergência. Isso, você não vai usar o cartão comprometendo o seu salário todo. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou aqui. Entendi, eu nunca fiz isso. Inclusive, quando você falou de... Né, o que eu preciso fazer para investir, eu pulei esse ponto aqui, foi um vacilo terrível de fazer sua reserva de emergência. Sim. Né, que é contabilizar mais ou menos quanto você precisaria para se sustentar ali entre 6 a 12 meses, guardar esse dinheiro na forma mais líquida possível. E quando eu falo a forma mais líquida, é na forma mais acessível. Por exemplo, tem investimento que o seu dinheiro fica preso 5 anos. Não vai ser difícil tirar de lá. A poupança, por exemplo, você tira o dinheiro na hora. Liquidez absoluta. Absoluta, né? Então, olha aí uma vantagem da poupança. Tem liquidez, mas o Tesouro Direto tem liquidez também, CDB de banco tem liquidez. Então, apesar de ter essa vantagem, tem outros que também que oferecem isso. Então, beleza. Sua reserva de emergência é a sua prioridade. Assim que você fez sua reserva de emergência, aí você começa a fazer aquele planejamento que a gente pensou. Entendi. Tá? Beleza. Aí você perguntou, em seguida dos cartões, falou que isso mudou o jogo. Sim. Né? Os bancos digitais, contas de pagamento, Nubank, Inter, PicPay. Valeu, PicPay. PicPay tem cartão também, sabia? Não. Tem cartão do PicPay. Mas eu acho que eles liberaram para um público, sei lá, para testar, né? Pode ser, não sei. Não sei exatamente como foi a como liberação. funciona. Mas tem também. De fato, mudou o jogo. Mudou porque os bancos agora eles precisam... Os bancos digitais mostraram pro povo que existe a possibilidade de não cobrança das taxas. Só que os bancos digitais, quando eles fazem isso, eles correm um risco alto também. Porque, vou dar um exemplo aqui. O Nubank, ele não consegue monetizar a sua base. O Nubank, ano após ano, ele tem aumentado de forma exponencial a sua quantidade de clientes, mas apresentado prejuízo atrás de prejuízo. Então ele é deficitário. Mas por quê? Porque ele ainda... E não quer dizer que é bom ou ruim. Né? Isso aconteceu. Vem acontecendo. É igual o WhatsApp. O WhatsApp até hoje é deficitário, sabe? Foi isso. O Uber, não é? Até um tempo também era deficitário. Ficou bastante tempo. Ele foi vendido para Didi, que é uma empresa internacional que inclusive é dono da 99. Ah, é? Os dois são do mesmo dono. É sério? Sério. Pois é. E aí, por exemplo, eu estou dando um exemplo do Nubank. Ele não consegue monetizar a base porque ele ainda está pensando nas estratégias que ele vai utilizar para fazer com que esse público inteiro torne a empresa rentável. Porque a empresa foi feita para isso. A empresa foi feita para dar lucro. É linda, bonita, ajuda a sociedade, mas no fim das contas... Tem um cartãozinho roxo lindo. Mas só falta brilhar no escuro. E então é isso. O banco digital tem mudado o jogo. Mas ele precisa apresentar resultado robusto também para mostrar que é possível mudar o jogo de forma sustentável para a empresa. Entendi. O Banco Inter, por exemplo, ele já tem obtido mais sucesso rentabilizando sua base. Porque ele tem oferecido outros produtos. Né?
Acho que tem o Intershop, Intercel, enfim. E o Inter é de fato um banco, né? Que o Inter ele vem do banco intermédio, era o antigo intermédio, virou Inter e mudou. Nubank era uma o Nubank fintech não, lá, né, o e Nubank pronto. ainda não é banco, né? Ele ainda Foi uma startup. Isso. É uma base um pouco diferente de clientes e tudo mais, né? Então ele corre um risco de dar ruim também, né? Tipo assim, eu falo a instituição, não o dinheiro das pessoas, porque, né, é resguardar. É isso. Ainda está em teste. Está sob prova. A gente precisa ver no longo prazo essas empresas se sustentando para dizer se deu certo ou não. E aí a gente vai poder dizer, o jogo mudou. Porque até lá é um embate. E outra, assim, os grandes bancos, eles sempre vão ter clientes para eles. Né? Tem serviços, tem produtos que só dá para acessar através dos grandes bancos. Se você vai fazer uma conta pessoa jurídica que movimenta uma quantidade cavalar de dinheiro, só dá para fazer isso hoje através dos grandes bancos e da ferramenta, tecnologia, quantidade de pessoas que lá oferece. Então, assim, o pessoal que fala os contas digitais chegaram para destruir e acabar os bancos. Eu acho que não. Eu acho que estão se alimentando ali mutuamente de ideias e um está desenvolvendo o outro. E com certeza há uma adaptação. Por exemplo, o Bradesco, que é um banco muito tradicional, conservador, ele criou o Next. O Next é do Bradesco. Então, o Bradesco tem um braço ali, um banco digital. Então, assim, acaba que, né, o que você falou, os bancos digitais chegaram, vão tomar os espaços. Não, os bancos tradicionais estão se adaptando e criando tecnologias que competem com os bancos digitais. Né? Talvez chegou para falar, não é isso aí não. Vocês têm que agora lutar, porque antes era mais certo, né? Aí chegou, não, vocês vão ter que esforçar mais. Exato. Né? Eis a maravilha da concorrência, exatamente. Né? Do livre mercado. Isso aí, né? Tanto que Oceano o Itaú, Azul, né? eu falei mal do Itaú. Vamos ficar a dica, vai para esse aqui, Oceano Azul. Eu falei mal do Itaú antes, mas o Itaú lançou um aplicativo que chama Ion, que é tipo de investimento e é tipo stories, assim, pra você ver os investimentos. Então, é uma coisa, tipo, tentar se inovar em cima da... Itaú ainda precisa passar o cartão na porta da agência para entrar? Tinha isso? Eu não sou dessa época, tem não. que fazer Eu acho que tem. Enquanto Itaú não tirar isso, Itaú, você não tem meu respeito. Dá pra sacar sem cartão, mas dá pra entrar pra sacar. É muito legal. Eu tenho conta em banco digital, tenho conta no Nubank, no Inter, inclusive, também. Mas eu tenho minha conta no Itaú. Recebo meu salário no Itaú, mantenho minhas coisas no Itaú pela... Sei lá, é um banco pela confiança. E aí eu entro muito nessa, assim, o Nubank tá aí, mas até que ponto isso vai durar, até onde isso vai? Eu tenho um pensamento mais conservador em relação a isso. Gosto muito do serviço, utilizo o serviço, mas eu ainda prefiro manter minha continha aberta lá no Itaú e movimentar algumas coisas por lá. Né? Isso faz parte também de perfil, né? Eu, só complementando Vai aqui, lá. eu tenho bastante fé que vai dar certo as contas digitais, que elas vão chegar para mudar o jogo e tal. Mas eu não sei se vocês já pagaram a conta do Nubank por boleto, mas o boleto sai no nome do Bradesco. Não sei se vocês já viram. Não. Porque é o intermediário financeiro para que o pagamento... Porque o Nubank, não sei como é que está o registro hoje em dia, mas até então não tinha um registro de serviços bancários comerciais mesmo. Então ele era uma conta de pagamento. Apesar da gente achar que é uma conta corrente, é uma conta de pagamento. Olha só, e precisa receber através de um banco licenciado, pelo Banco Central, que era o Bradesco. Eu já tenho muito tempo que eu não pago uma conta do Nubank por boleto. Eu pago pelo saldo do Nubank. Gente, acabou o boleto, sim. pelo amor de Deus. Né? Mas quando pagava, saía assim. Né? E isso acontece muito com intermediárias, né? Tipo... É igual quando o pessoal faz... A gente mexe muito com o Facebook e tudo. Você já observou que os boletos saem tipo assim... Daicoval, Caixa... Então, é mais ou menos esse mesmo sentido, né? Entendi. Porque tipo assim, você precisa de um intermediário bancário que vai fazer isso para você, né? Isso entra muito em outras searas. Por exemplo, Sicoob, que não é banco. Aí é cooperativa, mas aí tem um registro bancário. Aí vai entrando muito nesses casos... que não é o nosso assunto aqui pertinente, mas quem quiser saber mais, estude o mercado financeiro. Vamos partindo aqui. Vai lá, fazer uma pergunta. Vai lá. É porque a gente estava juro que eu respondo falando rápido. de coisas que vieram para inovar. E uma das coisas que acho que veio para inovar é a questão das criptomoedas. Isso. Primeiro, o que é uma criptomoeda? Eu já falei com a moeda, né? Aham. Então a gente já definiu que existe moeda boa e moeda ruim. Vamos supor, areia é uma moeda péssima. Porque existe em abundância no mundo. Não serve para Não nada. tem... Até tem utilidade, tá? Serve fazer vida. Fazer vida. Não, é pra construir, precisa de areia. Tem muita utilidade, mas tem
em abundância aí. Pô, pra você carregar um saco de areia seria horrível. É uma moeda ruim. Areia, Pode espirrar no microfone. areia é uma moeda péssima. Diamantes, moedas boas. Mais ou menos. Porque como é que a gente faz para dividir, segmentar? É né? difícil Ele de... pode ser falsificado também. Isto é Não. Pode, aí. Faz uma zircônia lá e passa Mas por você diamante. consegue verificar se é verdadeiro ou não. Mas é muito fácil de falsificar, ué. Não é muito fácil. É lógico que É fácil de Você vai falsificar. no seu Manuel da padaria e pagar com um diamante. Ele vai Ele vai olhar. ficar felizaço. Mas, pô, mas isso é... Quando a gente fala de uma coisa que é fácil de falsificar, é porque é difícil de verificar se é real ou não, Uhum. Sim. né? Isso é fácil de falsificar. Porque, tipo assim, a gente pode imprimir dinheiro na nossa impressora. É crime, Supostamente. inclusive. É, Não faça façam. isso. Calma, O gente. homem que copiava, Assista o o Lázaro homem Ramos com- Mas a Messias. gente não pode imprimir aparecer com a mesma dica. qualidade. Tá. Então, da mesma forma que o diamante... Você entendeu, né? O Uhum. diamante, todo mundo Entendi. entendeu. Todo mundo entendeu. Beleza. Já entendemos. Vamos Beleza. às criptomoedas. Criptomoedas. É uma moeda de cripto? É uma moeda. É E do aí, super-homem? moeda. Oh, essa foi boa. É uma coisa utilizada como moeda, como transação financeira. Ah, E aí, a gente tem que pensar, é uma moeda boa ou uma moeda ruim? hum. Beleza, é uma moeda. Como é que funciona, né? Ela serve para a funcionalidade normal da moeda, de Trocas. transacionar, de troca. Uhum. Acho que a gente podia falar só de Bitcoin, porque tem umas moedas que o pessoal nem sabe o nome. É, Eterno. beleza. Eterno. Hoje em dia, para criar uma criptomoeda é muito simples, né? É. Você pode criar a sua, só que vai ser outro fato que torna uma moeda boa ou não, é a usabilidade. Se você cria a sua criptomoeda hoje, ela vai ser aceita onde? É. Ninguém quer usar. Então, é uma moeda péssima. Desculpa. Não. Uhum. Dólar. Por que o dólar é uma moeda boa? Porque, poxa, tem muita gente que gosta, que utiliza tal. É um dos pontos, né? Bitcoin. Ethercash. Ethercash é o nome da minha criptomoeda. É um excelente nome. Ethercash? É, Beleza. Não é cast, é cash. eu entendi que é cash, mas... Ritter Cash. Ethercash. É, Cash. vai lá, Felipe. Tá difícil, viu? Ah, que é isso. Beleza. Aí tem o Bitcoin, que o cara pensou assim, vou criar uma moeda para ser utilizada. E o meu princípio vai ser o seguinte. Primeiro, ela vai ser escassa. Bitcoin é uma moeda que tem uma limitação de produção. Eu não vou saber exatamente, mas acho que são 21 milhões de Bitcoins, que é o máximo que pode ser produzido Sim. É o máximo que pode existir no mundo. no mundo. Ele é escasso. A hora nesse que ponto. bater nisso, não faz mais. Não faz mais. Que é um E código, quem né? faz o Bitcoin? Não me pergunte, porque Não eu sei não também. entendo. Beleza. O Bitcoin... Casa da moeda do Bitcoin. Existe a Não, casa mas- da moeda? O Bitcoin ele surgiu justamente no enfrentamento disso aí. Uhum. Né, da descentralização da moeda. Porque hoje as nossas moedas são centralizadas, tem um banco Uhum. central que emite, nos Estados Unidos o Federal Reserve, aqui Casa da Moeda, enfim. E aí o Bitcoin queria descentralizar. Por isso que o Bitcoin ele é registrado numa rede chamada blockchain. Uhum. Tá? Outra coisa, gente, eu também não sou especialista de Bitcoin. Eu conheço de forma assim geral. Você sabe né? mais que a gente. Então, o que acontece? O Bitcoin ele é registrado em uma rede de computadores. Vamos supor que você tem lá um Bitcoin. Alguém te deu um Bitcoin. Ou, sei lá, você produziu um Bitcoin. Depois a gente fala sobre mineração. Esse registro ele é espalhado pela internet, pela cadeia mundial de computadores. E em quase todos os computadores que fazem parte da rede ficam esse registro, dizendo que o Matheus tem um Bitcoin. Então não dá para você falsificar, não dá para você dizer que você tem mais. Porque qualquer lugar que você for fiscalizar, está dizendo lá que você tem um. No dia que você ganhar mais um, essa informação passa para toda a cadeia de novo, dizendo que você ganhou mais um. Né? É como se fosse um cartório. O blockchain é um cartório extremamente descentralizado, onde a informação passa pela rede de computadores. Então, é uma vantagem, né, do Bitcoin. Ele é finito, ele é escasso e ele é difícil de falsificar. Então, já seria um ponto para você considerar ele uma boa moeda. Uhum. Outro ponto que precisa para ele ser uma boa moeda é ter usabilidade. No início, por que o Bitcoin valorizou tanto? No início, não valia quase nada. Você comprava um Bitcoin por, sei lá, reais, centavos, não sei. Porque ninguém usava, qual era a utilidade que você tinha naquilo ali? Era um registro digital. Só que as pessoas começaram a olhar para aquilo ali e atribuir valor nele, né? Criar utilidade, e ele começou a valorizar. E passou a ser utilizado de fato.
E aí criou outro ponto para que se tornasse uma moeda boa. Então, assim, agora já é mais opinião. Eu entendo que como moeda pode funcionar bem, tá? O Bitcoin como moeda. Como investimento, é uma análise muito mais difícil, mais complexa. Mas você perguntou o que era, né? Acho que era só isso. Não, mas né? eu acho que Não, mas foi parece bom ser demais. algo imprevisível, né? Porque valorizou tanto, agora chegou num Um Bitcoin vale quanto hoje? Uns 30 mil reais? Um Bitcoin. Não, vale Um mais. Bitcoin? Um Bitcoin, eu acho Já que subiu vale, mais? Vale na casa de... uns 40k. E isso é de dólares, né? Ou não? É, Pô, de dólar, né? Pois é. A Se gente, você depois puder, a gente pesquisa aí. vai Quanto pesquisando. aí. vale o Bitcoin? E aí é isso. O Bitcoin ele pode funcionar como reserva de valor, né? E você falou, o Bitcoin chegou num ponto aqui, a gente não sabe mais se vai subir ou não. O mercado é isso. Ninguém prevê o futuro. O Bitcoin ele pode, sei lá, quadriplicar de tamanho. Como ele... Quanto? Puta que pariu. Esse é o momento que eu ponho o filho. Vale quanto? Hoje, 227.855 Na faixa dos Reais, 40, né? 40 mil dólares. isso. Né? Eu lembro uma época que ele tava tipo 30 e alguma coisa em Ah, eu achei dólares. que era 30, dólar. 30 mil dólares. Mas mesmo assim. Mesmo assim, muito. Muito, Que um isso? Bitcoin. Imagina se você comprou 2 Bitcoin quando não valia nada. E não vendeu. Né? É o que todo mundo pensa. É o- Agora, né? É o dólar. Por que eu não comprei o dólar quando É o tava famoso R$2, engenheiro de obra R$3? Depois que tá pronto, o cara quer. Mas Se é eu isso aí. tivesse comprado Sim, um, né? Vamos continuando aqui. A gente tinha um roteiro, agradecemos os nossos queridos irmãos da comissão Valeu, Beijo, Pedro. Pedrão. do Extra Nossos Capitular pauteiros. Podcast. Isso aí. Eu acho que as perguntas já foram sanadas aqui durante o nosso bate-papo. Mas tem uma pergunta aqui que fala sobre se tem algum aplicativo, algum curso, alguma plataforma que você queira recomendar de opinião pessoal, tá bom? Mais uma vez. E que as pessoas possam fazer um curso ou que elas possam começar a investir em algum aplicativo, alguma coisa que você queira deixar aí registrado. Podendo citar marcas. Podendo citar. É que não é merchandise, né? Mas beleza. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a pergunta é até em questão de aplicativo para gestão pessoal, gestão financeira pessoal, Isso, pessoal. né? Para se organizar Pra melhor. Pra se organizar melhor. Uhum. Boa pergunta. Eu já... Boa pergunta, PJ. Boa pergunta. Boa Mas pergunta, não foi Pedro. ele que escreveu. Foram os nossos roteiristas. Pra quem não sabe, o nosso programa é tão organizado que ele Uma equipe, tem uma isso. equipe por trás. Quem estraga é a gente. Vamos mandar um salve pro Pedro, pro Leomin, pro Léo, Podando ele. pra todos. A verdade é que o convidado e as pessoas que trabalham do backstage são 100%. Agora nós três estragamos. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu leio o roteiro 10 minutos antes do programa. O Pedro vai ficar Depois chateado. uso pra minha casa. Eu tô brincando. Eu imprimo o roteiro e leio Você com imprimiu, quer dizer que antecedência. não tem 10 minutos. Beleza. De organização financeira, pessoal, eu já utilizei um aplicativo chamado Guia Bolso. Já usei. Conheço. Ele associa com as suas contas bancárias, com a fatura do cartão, então ele consegue concentrar os gastos ali. Agora, eu digo para você que hoje em dia eu já não tenho mais o hábito de usar. E se eu fosse recomendar alguma coisa, eu recomendaria o Excel. Uma planilha do Excel. Por 2 pontos. O primeiro é porque você personaliza da forma como você precisar. Você, sei lá, desenvolve ali da forma que fica mais confortável para você. Você cria o hábito de alimentar com os dados ali. E segundo, você aprende Excel, pô. É um negócio E muito bom. importante demais. assim. muito. Nossa. São poucas as áreas de atuação hoje que você não precisa conhecer um pouquinho. No de Excel, direito, né? você tem, Com muito certeza. bom saber. Você vê que Todas as áreas, eu acho. tem nada a Pois ver. então, a minha recomendação é essa. Hoje em dia eu controlo lá no Excel. Tem aquele trabalho, mas se ele pesquisar bem a fundo e quiser investir tempo naquele, ele consegue até automatizar. Mas aí eu não sou nerd nesse ponto. Não. Mas eu gosto de usar o Excel e aprender e desenvolver mais, então a recomendação que eu dou é essa. E dá pra baixar também planilha pronta em site, assim, Dá, que eles tem fazem. Com certeza deve Variedade ter 1 gigantesca. milhão de planilhas. Não, tem vários Eu tipos sei de... que uma vez eu estava vendo planilha para planejar a viagem. E a própria Natália Arcuri deixa umas planilhas prontas lá para o pessoal baixar. Então, quem quer, vai Tem atrás e acha. algumas de investimento também que
Você coloca, eu quero guardar R$500. Aí ele divide lá, te dá. Você tem que guardar tanto por mês durante tanto tempo. Você já faz O que na bem, na verdade, é uma coisa muito simples. É uma né? coisa muito simples, não mas. precisa ser um gênio do Excel pra fazer. Mas é algo que você coloca lá e O todo cara fala mês. e fez, né? E se você for preguiçoso e não quiser fazer do zero, pega um pronto. Bem, meus irmãos, então vamos. Só continuando, e tem os aplicativos também que você utiliza para investir. Infelizmente, você não consegue investir do Excel, né? Ainda. O Excel é uma mágica milagrosa. Mas aí fica... Eu sugiro que você teste as corretoras, né? Os aplicativos, o que tem mais familiaridade ali, a interface mais bonitinha, o que... Porque hoje em dia a maioria dos produtos é muito parecida. Então você vai procurar ali uma que tem uma corretagem mais baixa. Condições de taxas, essas coisas mais acessível para adequadas. você. A maioria hoje em dia está com corretagem zero, na mesma linha aí dos bancos digitais que vem Olha. revolucionando. A maioria das corretoras Ganha-ganha. ganha. Legal. Vem virando o jogo. Então, testa, olha vídeo no YouTube, vê qual que você gosta mais. E procure Te segue no Instagram. procure um assessor, né? Procura Qual um que é seu assessor de- Instagram? Felipe BRT, @FelipeBRT. Os irmãos podem te procurar por lá. Ó, vocês, irmãos, podem me pesquisar no Instagram, podem me mandar mensagem, eu vou responder tudo. Agora, eu sou um blogueiro de péssima qualidade. A última foto que eu postei foi em 2019. Aham. Então, assim... A foto vai ser atualizada hoje ao final desse podcast. Exatamente, a segunda foto. Respondido então, meus irmãos? Respondido, satisfeito. Vamos lá. Eu acho que a gente pode passar para nossa palavra ao bem do cast, né? Palavra. Vamos agora à palavra ao bem do cast, o seu Do momento cast. aqui no nosso Extracapitular Podcast. Exatamente. Você pode mandar sua pergunta lá no nosso Instagram, @DemoleiAlumni Brasil, ou também no nosso grupo lá do Facebook, Demolei Alumni Brasil. E hoje, Igor Bandeira, a gente recebeu algumas perguntas aí dos nossos irmãos, e a gente vai agora ver com o Felipe aí se ele consegue responder algumas perguntas básicas. Com certeza consegue. Sabatina. Vai, bora Vamos lá. Igor, começa daí. Beleza. Primeiro tem uma puxação de saco nossa, assim, porque a gente perguntou o que a galera tava achando do programa, acho importante citar, né? Pra gente ter Todos uma foram da pagos. galera. A galera falou que a ideia tá excelente, a realização mais ainda, então parabéns a todos os envolvidos aqui. Obrigado. Falou que a gente esse foi o Rafael Teixeira MG. Pedro Assunção falou que a gente Rafinha. Aí, Pedro Assunção, não fala que vocês conhecem, porque parece que a gente é mais famoso. Foi um tal de Rafael Um tal Teixeira dele. MG. Pedro Assunção falou que a gente é incrível. O Felipe Obrigado, Alencar Pedrinho. falou que é extraordinário, igual o Extracapitular, olha só. O Nassi Mengui, que aí é a ID de Instagram, falou que poderia ter um extra... ele chama de extra, já tá íntimo. Podia ter um extra sobre o compromisso anual. Olha só, do compromisso Chevalier. Poderia. Um abraço pro Ser chevalier? Guilherme. Tem 4. Pra Lá. participar aqui mesa. tem que ser Chevalier. Vamos Um abraço chamar pro o Guilherme Felipe lá do pra Espírito falar de Santo. novo. O Digão MG falou, um projeto incrível e não tinha... esse aqui eu vou ler todo, ó. Um projeto incrível, não tinha hábito de escutar podcast, comecei por causa de vocês. Que bom. Que bom, Fico Digão. Um feliz. abraço pra Uberlândia. E o Sérgio Amorim falou que a ideia é fantástica, parabéns pela qualidade. Então esses são Obrigado. os que responderam sobre Sensacional. o Extracapitular. Você tem pergunta aí dos irmãos também, Band? Tenho perguntas mesmo. Uhum. Vou fazer então uma pergunta que foi enviada pelo nosso irmão Pedro Meirelles, capítulo Deus, Justiça e União. Perguntador e espectador assíduo. Muito bom. Então, uma pergunta sem ser sobre finanças, e aí todos nós respondemos. E é o seguinte: qual a importância das filantropias para a reconstrução do capítulo no pós-pandemia? Muito bom. Muito bom. A Quem quer responder importância das primeiro? filantropias para a reconstrução do capítulo, como as atividades frequentes. Exato. Ah. Eu entendo que é isso. Cara, eu, assim, falando rapidamente, eu acho que filantropia é uma das únicas coisas que, beleza, parou presencial e tal. Isso é um trem que não precisa parar. Uhum. Dá pra fazer do mesmo jeito, inclusive precisa mais, né? Então acho que pode ser muito um fator motivador dos meninos que às vezes não tem tanta atividade, porque antes tinha um mordomo ali ativo, ele tinha uma função na reunião clara, tinha o diácono. Pô, filantropia, cara, você é muito útil indo lá
carregando doação, falando com o instituto, né? Tem muitas funções que as hospitalarias podem dividir. Arrecadando grana, principalmente. Inclusive o DJU está fazendo agora uma arrecadação de livros para doar para uma escola pública. Então, é algo que eu vejo também que... Não que nós estamos no pós-pandemia, né? A gente está caminhando aí para uma possível retomada dos trabalhos. A vacinação tem avançado gradativamente. Belo Horizonte começa a vacinar agora adolescentes, né, na próxima semana, né, 12 a 17 anos. Muito bom. Então, a gente está avançando. Mas eu vejo que... a filantropia, ela sempre foi um elo muito forte dentro da Ordem de Molay para nos conectar com a sociedade, né? Aquele que serve o próximo serve melhor a si mesmo. A gente aprende isso dentro das nossas reuniões cotidianas, né? E eu acho que a gente deve continuar assim. A gente não parou, na realidade, esse ponto filantrópico, né? Nossos capítulos aqui, pelo menos, a gente conseguiu... alguns capítulos fizeram um drive-thru solidário para as pessoas fazerem doação de dentro do carro, né? Entregar ali de forma segura. Alguns outros organizaram rifas. A gente organizou doação de cesta básica. A gente organizou doação de alimento para moradores em situação de rua. Tudo isso durante o período pandêmico. Então, eu acho que, assim, não é só o pós-pandemia, né? A filantropia ela é algo que é contínuo dentro dos capítulos, e eu acho que um dos principais objetivos é de conexão com a sociedade e de mostrar ao Demolay que existem pessoas em situação adversa à situação cotidiana dele. E só um site aqui rapidinho que eu queria recomendar, que é o Benfeitoria. Ele é um site de financiamento coletivo de projetos sociais. Então, às vezes, vou ajudar o quê? Vou ajudar quem? Você pode ajudar no Brasil inteiro fazendo a doação de modo digital. Então, tem como fazer isso também. Legal, exatamente. Eu, inclusive, assim, tenho plena convicção de que o objetivo da filantropia precisa ser esse mesmo que você acabou de descrever. E a pergunta foi assim, como é que a filantropia podia ajudar na retomada, né? Que eu acho que é um pouco do background ali da filantropia, que é muito mais fácil você chamar um irmão que está um pouco afastado para participar de uma atividade social. Com certeza. Do que, volta para uma reunião, às vezes o cara está desanimado, mas para a atividade ele vem mais ânimo, né? E você pode chamar também um cara que está ali prestes a iniciar, não conhece nada da ordem, chama para filantropia também, participa. Então, são pontos que ajudam nessa volta, né? Nessa retomada com força. Eu acho que é justamente isso. Filantropia engaja. Essa que é a verdade. E no momento, de agora para frente, a gente vai precisar muito de engajamento na reconstrução. E aí, nesse ponto, a filantropia ajuda demais. Na quarta-feira, nós tivemos um bate-papo sobre recapitular o tema anual, né? Reconstrução da Ordem de Molay. E em um dos momentos eu citei muito isso, né? Que o pessoal perguntou assim, como é que ia ser a Ordem de Molay depois da pandemia? O que ia ficar? Então, assim, eu vejo que muita coisa vai continuar virtual. Reuniões administrativas não tem necessidade da gente estar lá presencialmente. Eu acho que o presencial vai ser focado muito na ritualística, nas coisas que a gente precisa fazer, escrutínio, iniciação, etc. Mas vai ficar as atividades lúdicas e a filantropia. A gente vai precisar ter mais atividades de conexão com os meninos. Aí que vai entrar as atividades esportivas ali, um futebol, um paintball, né? E a filantropia, que é esse momento que a gente vai trazer os meninos mais perto, a gente vai trazer os pais, a gente vai voltar a se conectar, porque depois de 1 ano e meio, caminhando para 2 anos, né? Sem o nosso laço ali presencial, sem essa conexão, a gente realmente precisa reestruturar isso. E eu aprendi um life hack num outro programa voluntário que eu participo, que assim, eles queriam gerar engajamento fazendo interações sociais. Então, pessoal, vamos movimentar as pessoas voluntárias, fazendo elas se encontrarem para conversar, para comer alguma coisa junto, beber alguma coisa junto. E eu acho justamente o que o Felipe falou genial, porque se você quer engajar a pessoa, você tem que fazer ela ser útil. Então, se tipo assim, o que une o cara lá? Se ele se ele gosta de fazer filantropia, chama ele para fazer filantropia, em vez de chamar ele para ir beber se ele tá longe, né, ou para tomar um guaraná, mas tipo assim, você chama ele para ele se sentir útil, ele fala, puxa, eu ajudei com isso aqui, aí logo após a filantropia tem o guaraná, ué. Legal. Não, concordo plenamente. Vou passar para outra pergunta aqui. Vai lá. Enviada pelo irmão João Vida, do capítulo 7 Lagoas. Opa, salve João. Essa é uma pergunta sobre finanças, então vai para o Felipe. Que isso? Eu sei que o João Vida manja dessa questão, né? Gosta desse... Estuda, né? Estuda, inclusive é da área de administração, né? Então, e a pergunta é a seguinte. Com as recentes altas da Selic, o Brasil pode voltar a ser um país da renda fixa e da estagnação econômica?
Olha só. Vai lá. É uma pergunta bem técnica. Miriam Arnaldo Leitão, Jabor. vai lá. Vou convidar o Gustavo Franco, um dos idealizadores do Plano Real, para... Não, beleza. É porque isso, o Brasil já viveu a fase onde a renda fixa pagava mais de 1% ao mês e ninguém nem... Não ninguém, mas pouquíssimas pessoas cogitavam investir em ações, títulos de renda variável, coisas nesse sentido. Então, agora com a retomada da Selic, muita gente vai voltar a investir em ativos atrelados a... ativos pós-fixados atrelados à Selic, por conta do risco, mas a grande questão nisso é que é nesse mesmo ponto que os títulos e os investimentos de renda variável, eles começam a pagar um prêmio de risco. Então, eles passam a ser mais atrativos no sentido de que, na expectativa de superar o aumento da taxa Selic. Claro que isso envolve mais risco, né? Então, a gente vai ter que balancear aí. Mas, de qualquer forma, a diversificação é o segredo, né? Independente ali de qual seja a taxa básica de juros que a gente esteja vivenciando, diversificar vai ser sempre uma boa opção. E ele comentou também sobre a estagnação do país. Econômica. A estagnação econômica. É porque, inclusive, a gente nem chegou a comentar nisso no podcast, acho que ficaria muito técnico, mas existe essa relação direta. Quanto menor a taxa de juros, maior é a atividade econômica desenvolvida num país. Porque tem mais dinheiro circulando, o acesso a crédito é mais fácil. As pessoas pegam mais empréstimo, fazem mais financiamento, então o dinheiro circula mais. Boa. E aí eu acho que também tem um pensamento seguinte: se a taxa básica de juros está alta, quer dizer que compensa você deixar seu dinheiro parado. Porque ele parado ali, sem riscos, né, está rendendo. Enquanto se ela não está tão alta, compensa você tomar esses riscos e mais do que se você deixasse ele parado ali só para render os juros. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Quando você fala parado, Renda... investimento Sim, atrelado. Isso. Beleza. Parado é isso. É nesse sentido mesmo. E ele falou sobre a estagnação. Eu acho que não, porque, na verdade, essas medidas elas são tomadas para combater a inflação. A gente está vivendo um período de inflação muito alta e a gente precisa... 10%. A gente precisa aumentar um pouco a taxa de juros para combater a inflação e, infelizmente, a gente combate a inflação dando uma segurada no nosso crescimento. Entendi. Mas não chega num ponto de estagnação nem nada, porque eu confio no que as pessoas tendem a fazer com o Brasil aí, no poder que as pessoas têm de influenciar na sociedade, de fazer dar certo. Muito bom. Tenham fé, gente. Só citar aqui, a gente não vai ler por causa do tempo, mas o Mick Haleu, @Mick Haleu, eu não sei o nome dele, não dá para ver aqui, Guten_Ro, eu acho que deve ser de Rondônia, Felipe Alencar, 88, e os outros já tinham comentado. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui, pode fazer? Pode. A pergunta é do Nascimengui, que também elogiou a gente, valeu Nascimengui, que falou: a ascensão do NFT pode abalar o mercado de criptomoedas? Boa, isso aí eu acho que, na verdade, uma pessoa que tivesse completa familiaridade com criptomoedas e trabalhasse com isso diariamente teria mais domínio na resposta, né? Mas eu também acho que é uma coisa que vem para complementar. Né? Para a galera daí que não sabe, a NFT é um registro, tipo uma patente de um arquivo digital, onde um JPEG. É mais ou menos isso aí. E aí você detém aquele registro, ele espalha também na cadeia de blockchain e por isso torna-se um ativo de valor. Né? E, sei lá, ações não vieram para substituir os títulos de renda fixa, moedas novas às vezes substituem as antigas, mas existem diversas moedas em circulação, então tudo vem como uma opção de diversificação e crescimento da economia. Eu acho legal do NFT que ele veio no mercado da arte como um movimento muito forte, porque a gente estava até falando antes de gravar, o NFT ele registra uma peça única. Então, esse celular eu registrei. Se tiver um outro celular tipo esse, né, uma foto desse celular, vai ser uma cópia da minha imagem original. Então o pessoal faz uma obra de arte e, tipo assim, isso é uma modernização da obra de arte que ela não precisa ser... você não precisa pegar ela, não precisa ser um quadro. Ela pode ser uma coisa que é digital, mas ela tem o valor artístico disso. Eu só não sei no museu, eles vão pôr na TV, né? Tipo assim. Mas isso está movimentando muito dinheiro na arte internacionalmente.
É doideira. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, tem um Index Podcast. Vou recomendar meu podcast aqui. Que a gente falou disso, tem um episódio, o link tá aí, tá? Boa. Vou fazer então mais uma pergunta aqui. À vontade. Enviada pelo nosso irmão Ciene de Molay, Marco Antônio Fidelis. Um abraço, Belo Marcão. Horizonte. Valeu, Marcão. Aí a pergunta é a seguinte: é correto dizer que é melhor procurar investimentos que pagam dividendos do que outros que não têm essa possibilidade? Provavelmente ele deve estar falando de ações ou de fundos imobiliários que são os mais comuns que pagam os dividendos, né, dentro da nossa realidade. São estratégias diferentes. Existe no mundo dos investimentos os ganhos por pagamento de dividendos, as ações pagam dividendos, ou por ganho de capital, quando a sua ação valoriza mais. Tem empresas grandes, robustas, que não têm potencial de dobrar de tamanho no médio prazo. Vou dar assim, não sei, ninguém está prevendo o futuro, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer ou não, mas hoje, por exemplo, a Vale é uma companhia extremamente sólida, muito bem difundida, tal. A probabilidade dessa empresa dobrar de tamanho é muito baixa, porque ela já chegou num patamar de... E comprou outras, né? Já... Que agregar. Assim, quando a empresa é pequena, ela dobrar de tamanho é muito fácil. Então, empresas grandes, quando você está pensando na compra de empresas grandes, você está visando o recebimento de dividendos, que são ganhos recorrentes. Só que você não vai ver uma valorização da sua ação de, sei lá, 200%. Porque ela, ou 100%, que ela vai dobrar, 200% ela triplicaria de tamanho. Quando você investe em uma empresa que é pequena, você não pode esperar dividendos. Porque ela não está começando ainda, não distribui lucros, mas você pode esperar que ela valorize, que ela duplique, triplique. Né? Entendi. Então, assim, não quer dizer que um é bom e o outro é ruim. Né? Você vai fazer investimentos pensando em dividendos e você vai fazer alguns investimentos pensando em valorização de capital. Acho que a melhor dica é procurar um cara para te aconselhar. Porque não é nem zoeira, mas na situação da pessoa, né? Porque para um pode ser uma coisa que vale, vamos supor, para o Band pode valer um tipo de investimento, para mim... Claro, exatamente. Totalmente. Isso. O perfil muda. Toda ele falou disso, né? Está atrelada ao perfil objetivo. Ao perfil objetivo. Boa. Então, Instagram do Felipe de novo qualquer. Felipe BRT. Vamos Felipe alavancar BRT. a carreira de blogueiro do Instagram. Muito bom. Mais alguma pergunta, Igor? Não, por enquanto são essas aqui que vieram. As pessoas podem mandar mais pro próximo, né? Fica aí a dica que vai ser lida aqui. Então, da minha parte também eram essas as perguntas. Agradecer mais uma vez a todos os nossos irmãos que enviaram suas participações. Participem mais com a gente. Pode ser para puxar nosso saco, pode ser para mandar pergunta. Pode falar mal também, Pode né? ser para falar mal, que a gente vai ler aqui também. Se Vamos falar lá. A gente mal- vai fazer um exposit aqui, de quem falar mal. Aproveitando a deixa, vamos falar dos prêmios, né? A gente tem falado aqui de alguns sorteios, de camisa, pin, etc. E, né, agora tendo uma participação maior dos nossos irmãos, durante os próximos dias, entre esse programa e o próximo, a gente vai fazer algumas postagens aí do que vai ser sorteado, o que são os prêmios. E os irmãos que interagirem lá com a caixinha de perguntas, mandarem sua pergunta, a gente vai colocar aqui uma listinha e fazer o sorteio no próximo programa. Então não deixe de participar, de mandar a sua dúvida, de mandar a sua crítica, a sua sugestão. E a gente vai postar lá no Instagram da Alumni Brasil o próximo tema do Extra Capitular Podcast. E você participando vai concorrer a esses prêmios aí. A camisa da diretoria, da atual diretoria da Alumni Brasil, que por sinal é muito bonita. Camisa Nubank. A camisa Nubank. Boa. E alguns pins também. Então, só deixar aqui, porque normalmente a gente não fala a data, a gente é quinzenal, né? Então, dia 12 de outubro, é dia das crianças, a gente vai ter a publicação do próximo Extra Capitular e aí sim vai ser feito isso. Então, reserve essa data aí para participar. Boa. Exatamente. Pessoal, então acredito que assim podemos caminhar para o encerramento deste podcast. Resta algum assunto a ser tratado neste podcast? Pode contar, Então, irmão. Sentado no leque. vamos para as nossas considerações finais. Igor Ritter. Cara, primeiro de tudo, muito obrigado aí todo mundo que está aqui hoje. Acho que foi uma experiência bem legal essa gravação. E está sendo cada vez mais legal vir gravar o Extra Capitular. E a gente está vendo aí que o pessoal está começando a entender o que é o programa. Tinha gente que nem ouvia podcast, né? Então, fiquem conosco aí. A cada 15 dias, continue acompanhando. Basicamente isso. Boa, PJ.
Meus irmãos, vamos continuar aí ouvindo o Extra Capitular Podcast na sua plataforma preferida. Se você gosta de ver esses caras esbeltos, bonitos, elegantes, assista no YouTube, né, ali no seu horário livre que você tiver. Mas se você não quiser, escute no Spotify, durante a academia, indo para o trabalho, no Deezer, no Apple Music, todas as plataformas disponíveis. O nosso Extra Capitular Podcast, um podcast de irmão para irmão. E não deixe de participar conosco. E agradecer o Felipe aqui, que atendeu esse chamado, está aqui conosco. E é nosso propósito, né, falando um pouco mais institucional, né, nós... Lá atrás falamos de um podcast que a gente não ia falar só de Demolei, que a gente ia falar de vários assuntos e de assuntos que fossem interessantes para todos os nossos irmãos. E hoje, mais do que nunca, a gente trouxe um assunto aqui que eu tenho certeza que é muito interessante, que faz a diferença e que você pode, a partir de hoje, talvez dar um pontapé inicial aí para ter uma vida financeira um pouco mais saudável, com as dicas que foram deixadas aqui hoje pelo nosso irmão Felipe Brito. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai lá, Felipe. Não, antes de tudo, uma satisfação, um prazer gigantesco participar hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Agradecer também pela calorosa recepção em BH, Band, PJ, que me proporcionaram aqui que eu me sentisse confortável e à vontade nessa cidade. E tem o pós, tá? Depois a gente toma uma E assim, vindo do interior da Bahia, você chega na capital, meu tabaréu, assim... Tabaréu. Vai aparecer aqui essa palavra, tá, gente? É a tradução, né? Deve ser o famoso jacu, eu acho. Na minha terra a gente chama de jacu também. Então, obrigado aí por essa calorosa recepção, por me deixar falar aqui hoje. Peço desculpa se fui muito palestrinha algumas vezes, mas sigo aí à disposição. Se precisarem de ajuda, qualquer coisa, manda mensagem. Já sabem o Instagram, @FelipeBRT. FI ali, pé. E acho que é isso. Alguns conselhos finais aqui. A gente estava até batendo uma resenha no intervalo. Não façam day trade, gente. Não, assim, quer aprender um pouquinho, ver como é que é? Beleza, mas é uma ótima oportunidade de você perder muito dinheiro. Então, bora pular, passar disso aí. Melhor evitar. Se você estiver procurando um curso de investimentos, quiser desenvolver melhor isso aí, toma cuidado com o que é curso, o que é charlatanismo, né? Se você quer um curso de autoajuda, você faz um curso de autoajuda. Não vai para um curso de investimento que o cara vai ficar... trabalha enquanto eles dormem, e sei lá o quê. Não, tudo no seu tempo. Trabalha enquanto eles trabalham, dorme enquanto eles dormem também, descansa porque precisa. E na hora que você for para trabalhar, você vai com força, com garra. E faça day trade. Ganha bastante dinheiro e perde tudo no day trade. Brincadeira. É isso, gente. Obrigado. Satisfação. Valeu. Valeu. Em primeiro lugar, então, eu quero pedir a você que está nos assistindo aí pelo YouTube para se inscrever no nosso canal. Então é só apertar nesse botãozinho aí embaixo do inscrever-se. E ativar o sininho. Para receber as notificações. Boa. E aí eu quero agradecer muito meus companheiros aqui, Igor Ritter, PJ, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, de apresentarmos esse podcast eu que agradeço. Juntos. E Felipe, agradecer demais pela disposição. Pouco tempo que você está aqui, já estamos enchendo seu saco, convidando para vir para o podcast, pedindo para apresentar sobre finanças nos capítulos aqui. Então, tem que agradecer demais. A proposta da Alumni com esse podcast é também a gente conhecer melhor o capital humano que a gente tem enquanto instituição. E para nós é muito gratificante saber que nós temos pessoas especializadas e pessoas trabalhando, ralando nas mais diversas áreas. Você é um desses casos, está aí no mercado financeiro. Desejamos, em nome da instituição, sucesso, né? Que você alcance aí os seus objetivos de longo prazo. E é isso aí. Muito obrigado. Tenho certeza que os nossos espectadores gostaram muito e aprenderam muito, que é mais importante. Então, pessoal, é isso aí. Transmissão encerrada.